primeira compreensão que eu quero trazer para a gente aqui é que nós somos seres, né? Somos uma expressão individualizada de Deus, procurando o caminho de volta para casa. Né? Estamos todos aqui como uma gota dentro de um grande oceano. Né? Vamos comparar Deus a um grande oceano de energia, e nós somos uma gota dentro desse grande oceano, né? Nós somos uma partícula desse grande oceano, vamos dizer assim. Então, nós somos aí né, uma expressão dele, nós somos Deus, mas na tua individualidade, tá? Então, todos nós somos, na verdade, se nós somos uma gota desse grande oceano, na verdade, nós somos Deus. Só que como nós somos uma expressão individualizada, a gente perdeu essa noção de que a gente realmente é essa energia divina. Porque a gente está tão pequeno, é como se a gente visse realmente uma gota, de repente, num copo, que é uma gota do mar, mas ela está fora do mar. E quando ela está fora do mar, ela é tão pequena que até nós mesmos, se a gente for olhar essa gota num copo, e né, no fora do mar, e alguém falar para a gente, isso aqui é o mar. A gente fica meio assim, será que, como assim isso aqui é o mar? Não, o mar não é isso aqui, o mar é bem maior do que isso aqui. Não, isso aqui é o mar, né? E aí a gente vê essa gota, e ela distante do mar, ela parece tão pequena, e ela parece tão, vamos dizer assim, diferente, né, do mar, porque o mar é tão grande, tão grandioso, tão vasto, e de repente, né, nós somos essa gota que nós temos todas as propriedades desse mar, desse grande mar de energia, que é a energia divina, só que por estar individualizados, nós não temos a dimensão de quem realmente nós somos e do poder que realmente nós temos, né, porque nós estamos nesse processo de separação desse todo. E dentro das coisas que eu fui entendendo aqui, teve uma das expansões que eu fiz, que eu perguntei o porquê dessa separação, o porquê desse processo, o porquê que a gente estava vivendo essa experiência onde a gente fazia essa individualização. E foi muito interessante a forma que trouxeram, né? Vou compartilhar com vocês aqui, que é justamente o que acontece? O todo, imagina o mar. Quando o mar quer expandir, para ele expandir inteiro como o mar, é desafiador, porque ele é grande, né, para fazer uma expansão grande. Então, o que é o mais fácil de se fazer? Separar esse grande mar em gotículas, e cada gota vai para suas experiências, eleva a tua frequência, que é a grande propósito dessa experiência terrena que nós estamos tendo aqui. Então, cada gota vai para uma experiência, ela é lançada para viver experiências e somar informações e aprendizados e tudo mais. E quando ela retorna para esse grande oceano, quando cada gotinha consegue ampliar a tua própria frequência e elas voltam para a fonte, essa fonte expande junto. Então, é mais fácil expandir uma gota do que expandir o mar inteiro. Por isso a individualização, por isso nós estamos, né, somos uma energia que viemos para essa experiência e para outras experiências que a gente já veio antes e continua indo, né? Então, por essa razão, esse processo, né, que nós vivemos de cada energia ter uma experiência única, individualizada, onde ela tem o próprio universo, onde ela tem, inclusive, um próprio planeta dentro dela, né? Nós temos, se a gente for comparar tudo que é dentro, tudo que é em cima é igual que está embaixo, tudo que está dentro é igual que está fora, já diz o livro Caibalion. E se a gente for nos comparar com o planeta Terra, a gente vai ver que nós temos muitas similaridades, né? Os nossos pulmões, eles lembram as copas das árvores, as nossas... enfim, são muitas coisas que nós temos dentro do nosso ser que faz uma referência, não vou lembrar dos detalhes, mas eu me lembro de ter visto até esses dias umas imagens que foram bem legais, que dá para você ver mesmo, né, as veias como se fossem os rios, vamos dizer assim. Então, que a gente realmente é um planeta, nós somos o próprio ser, ele é um planeta inteiro, né, ele é um planeta todo já formado, nós somos um, um ecossistema inteiro, só o nosso ser já é um ecossistema completo, tá? Com todas as bactérias possíveis, com todos os fungos possíveis, com tudo que um sistema pode ter aí dentro da tua grandiosidade, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui com essa compreensão, eu vou, só para o pessoal que está chegando saber, nós vamos
Eu vou fazer a apresentação completa e no final, ela não é muito longa, mas no final eu vou abrir para a gente fazer um bate-papo, interagir, conhecer, saber um pouquinho das experiências, tá? Então, só para quem está chegando agora ficar ciente que depois da apresentação a gente vai trocar uma ideia. Então, vamos lá, ó. Em relação, eu quero fazer uma pergunta para vocês com essa imagem que eu trouxe aqui, tá? Que é a mesma pergunta que é feita para a galinha e para o ovo, né? Quem que veio primeiro? Quem que vocês acham que veio primeiro? A galinha ou o ovo? Quem que vocês acham que veio primeiro? Nesse caso, eu vou perguntar para vocês agora, é uma pergunta similar. Quem que veio primeiro, o corpo ou a alma? Quem que vocês acham? Deixa no chat aqui para mim, vou dar um minutinho, deixa eu ver o que vocês vão responder. Vocês acham que o corpo veio primeiro ou a alma veio primeiro? A Sheila acha que foi a alma. Desculpa, pode responder no chat, tá, pessoal? Vou deixar aqui o chat aberto. A Jussara também acha que foi a alma. A Helena também falou que foi a alma, a alma. Legal, olha aí. Pois é, todo mundo tá achando que foi a alma, e foi isso mesmo. E eu vou trazer para vocês essa visão que foi compartilhada comigo. Parabéns, pessoal. É isso mesmo, é a alma mesmo. Penso que foi a alma. Foi a alma, perfeito. Essa compreensão que eu vou trazer para vocês. Na verdade, eu não tinha ela até um tempo atrás, tá? Até algumas semanas, meses atrás. Porque até quando eu comecei a pensar, tá, quem que veio primeiro, o corpo e a alma, tá? Até faz sentido ser a alma, mas aí o que que aconteceu? Como é que foi o corpo, vamos dizer assim, né? Como é que, se alguém puder compartilhar uma mensagem com o Antônio, falando que eu acho que é o áudio lá do lugar dele, tá? Pessoal, que ele tá falando que não tá conseguindo ouvir a gente. Se alguém puder responder no chat, eu fico grata, tá? Então, eu sempre parei para pensar, né? Falei, ah, tá, então, se foi alma, como é então que o corpo se formou? E aí eu comecei a ampliar a visão e ter a percepção que, na verdade, olha que interessante, a nossa alma, quando tem a união do espermatozoide e do óvulo, né? E a gente tem esse processo de. É como se abrisse um portal para essa energia da alma vir e começar um processo de construção. E se foi a alma que veio primeiro, então quem é que foi que fez o corpo? Pois é, olha que interessante, a própria alma. Então, na verdade, quem construiu o corpo para habitar dentro foi a alma, foi a energia que veio primeiro. Então, quem que vem, né, quando há essa união do 50% do feminino, 50% do masculino, se conecta da forma que se conecta dentro do corpo, né, dentro de um corpo, nas condições que é necessária para que essa alma possa vir. E aí abre esse portal para essa alma entrar, e quando essa alma entra, quem começa o processo da criação é ela. Vocês têm noção do poder que nós temos, de quão poderoso nós somos? Você está habitando dentro de um corpo que foi você mesmo que criou. Olha que fantástico isso. E aí vem a pergunta, né? Se nós somos tão poderosos dessa forma, por que que a gente não está manifestando as outras coisas? Por que que a gente não está criando as outras coisas? Por que que a gente não está, né? O que que foi que aconteceu nesse processo? Porque se uma alma é capaz, se essa energia, que é a energia divina, que é uma centelha divina que veio, né? Uma gota desse grande oceano, que é um criador, que é um manifestador, se ela de certa forma, criou toda essa estrutura, por que ela não tem poder de criar muito mais? Porque nós vivemos processos onde a gente muitas vezes não consegue manifestar, às vezes, coisas simples. Nós passamos, às vezes, situações difíceis com coisas pequenas, porque a gente não está conseguindo acionar, né, esse poder dessa criação, dessa alma, que é tão poderosa, que é tão grandiosa, mas ela realmente está limitada. Tem algo limitando ela, concorda? Né? E aí eu trouxe, né? Vou trazer algumas imagens para você. Essa é, como eu falei para vocês, o momento da concepção, onde abriu o portal para essa alma vir. Essa alma começa a criação do ser ali dentro dessa estrutura, vamos dizer assim. E aí começa realmente as multiplicações das células que essa alma vai trazendo. Só que como é que ela faz isso? Ela faz isso, o primeiro órgão que começa, né, o processo de crescimento é o coração. Ela começa a bombardear e emanar uma frequência para o campo. E essa frequência cria um campo eletromagnético em volta daquela célula, em volta daquele serzinho que está começando a nascer. E é esse campo que permite que essas partículas se unam. Sem esse campo, na verdade, não haveria a união das partículas, tá?
E eu vou trazer uma imagem que dá para a gente representar bem esse campo que é criado quando essa energia vem. É um campo que faz realmente, né, como se fosse um torus de energia, para quem já trabalha com terapia ou já tem mais conhecimento, já até viu essa imagem antes, e essa imagem é muito legal, a gente vai falar bastante sobre ela aqui, que é exatamente esse campo que foi criado em volta do nosso ser, da nossa estrutura, e é esse campo que foi criado em volta da nossa estrutura permitiu a conexão dessas partículas, permitiu que essas partículas pudessem sair de uma para duas, para quatro, para oito, e aí foi multiplicando até transformar no corpo que a gente tem hoje, né? E quem que cria esse campo e mantém esse campo a nossa vida toda? A alma é a energia que veio primeiro, né? Então, quando a alma vai embora, ela volta, a energia que está dentro desse corpo, que ela mesma criou para viver a experiência, ela se desconecta e vai para essa, vamos dizer, para essa dimensão de onde ela veio, começa, o campo se desfaz, e quando o campo se desfaz, o que acontece? É decomposição, né? Por isso, quando nós morremos, nós passamos por um processo de decomposição, porque as nossas células perdem esse campo que foi criado pela alma e elas vão se soltar, elas vão se, né, vão se desfazer, vamos dizer assim. E tudo isso que eu estou trazendo para vocês foi compreensões, como eu falei para vocês, que realmente para mim também é muito novo, porque eu não conseguia ter essa visão toda, por isso eu senti no coração, tenho sentido, né, como eu estou ampliando a minha visão aqui, de ampliar, de trazer esse conhecimento para que mais pessoas também possam olhar e compreender tudo isso, porque essa compreensão, de acordo com o que eu vou trazendo para vocês vão ver que faz toda a diferença na nossa vida, porque dentro desse campo é onde rola as nossas emoções, é onde rola a energia, né? Olha, eu deixei aqui no cantinho, emoção é o quê? Emotion, energia em movimento. Então, imagina que tudo que você está sentindo está preso com você dentro desse campo. Esse campo ele é formado em volta do teu ser e tudo que você reverbera de energia fica preso dentro desse campo energético. Agora imagina comigo, todo ser tem esse campo. Todos nós estamos presos, literalmente nós estamos enredados. Nós estamos envolvidos por uma teia energética. E cada ser tem a sua própria teia energética, cada ser tem a sua estrutura, né, que vai realmente e habita dentro desse campo. Esse é o nosso centro sagrado, é o nosso templo sagrado. E quando eu não tenho essa, vamos dizer, essa visão de que eu estou habitando dentro do campo que eu emano as minhas energias, né? Eu posso cair no grande erro de emanar alguma energia errada. Na verdade, todos nós, por não ter essas compreensões, já caímos um dia, né? Eu mesma vivi um processo onde eu não tinha compreensão nenhuma disso. Então, quando eu ficava com raiva do outro, eu achava realmente que aquela energia poderia ir para o outro. Ou quando eu desejava alguma coisa para o outro, eu achava dentro da minha mente limitada que aquilo realmente sairia do meu campo e atingiria o campo do outro. Isso é uma pura de uma ilusão. E é essa ilusão que eu quero quebrar com vocês hoje aqui, né? Para que você, tomando consciência disso, você nunca mais emane energia negativa. Porque, na verdade, toda energia, eu vou fazer um movimento com vocês aqui para vocês terem uma ideia. Se você tem esse campo eletromagnético em volta do teu ser, tudo que o seu coração emana, tudo, seja bom ou seja ruim, ele percorre o tórax e volta para você mesmo, né? Então eu brinco até, né? Volta pro teu toba. Desculpa o palavreado, mas é isso que acontece. Volta para você mesmo. E esse é um processo tão lindo, né? Porque se a gente parar para pensar, nós estamos, de certa forma, sendo refém do que nós estamos emanando. O que é justo? Não seria justo um ser fora receber o que nós estamos emanando. O justo é realmente cada ser receber o que cada ser está emanando, né? Então, eu vou trazer como exemplo dois seres, né? Se cada ser está preso na sua teia energética, vamos dizer assim, se esse ser ficar com raiva desse ser e emanar raiva, ou tentar fazer algo, ou desejar o mal para esse outro ser aqui, tudo que ele está emanando vai voltar para ele mesmo, vai voltar para ele mesmo. Então, aí, o que acontece? Por que você fala, não, mano, mas quando alguém faz alguma coisa para mim, eu sinto quando alguém faz alguma coisa para você. Você não sente o que o outro fez, você sente. Vamos lá, então eu vou dar um exemplo bem drástico. Esse ser traiu esse ser aqui, tá? Então, esse ser aqui,
ele emanou uma energia negativa, né? Ele enganou, ele faltou com integridade. Então, tudo que ele está emanando dessa energia está voltando para ele mesmo, né? Só que esse ser aqui, quando ele vê essa situação e ele acredita, porque a mente está configurada de uma forma errada, ela acredita que esse ser fez alguma coisa para ela. Vem um desejo de ferir esse ser. Vem um desejo que ele pague, vem um desejo que aconteça alguma coisa, vem uma raiva, vem uma frustração, vem medo, vem insegurança. Aí, quando esse ser aqui, que acreditou em tudo isso, acreditou que esse aqui fez para ela, né, ou para ele, emanou a energia errada, aí ele vai começar a sofrer, vai doer. Ele vai acreditar que foi esse ser aqui que fez, porque a mente está configurada para combater o externo, para combater quem está fora, porque acredita que tudo que está fazendo doer não pode ser eu, porque a gente não sabia disso até então, nunca poderia ter sido. Como é que sou eu mesma fazendo isso para mim mesma? Quando a gente ainda não tem essa compreensão, a gente cai na ilusão, que essa é a Matrix, essa é a ilusão, de achar que alguém de fora é capaz de mexer na nossa teia energética. Agora, quando eu desperto, quando o meu ser desperta, eu literalmente entro dentro de um flow, vamos dizer assim, né? Onde eu entendo que tudo que eu estou sentindo, tudo que eu estou emanando, eu mesma estou colhendo, eu mesma estou, de certa forma, como eu diria, recebendo tudo que eu estou emanando. E quando eu tenho essa compreensão, quando eu amplio essa compreensão, não faz mais sentido para mim emanar nada negativo. Não faz mais sentido. Por isso a gente entra num processo de começar a não importar mais com as coisas, de começar a não realmente conectar mais de forma a ficar com raiva das pessoas ou a sentir uma energia negativa, porque a gente começa a compreender que está tendo esse retorno, vamos dizer assim, né? Está tendo esse retorno. Deixa eu só. Uhum. Beleza, só. Então vamos lá, deixa eu continuar aqui. Então, o que a gente está vivendo o processo, tá? A gente está vivendo um processo onde eu sou, vamos dizer assim, eu sou o criador, né? Então, se a gente falou aqui do começo que a alma criou o corpo. Como a alma criou o corpo, nós entramos num processo onde o criador, que é a alma, ela está vivendo dentro da criação, correto? O criador está vivendo dentro da criação. Só que a criação, ela começa durante a jornada, então a gente entrou aqui, se tornou criança, começou a viver tanto com as coisas externas, vamos dizer assim, que a gente começa durante a jornada a ter um processo de acreditar realmente que nós somos o corpo. Nós esquecemos que nós somos essa alma. A gente começa a ter essa percepção e essa certeza de que nós somos esse corpo. E é esse o momento em que começa toda atrapalhada, é esse o momento em que a gente se perde. Quando a criação começa achar que é a criação e esquece que ela é a criadora, que foi ela que criou, inclusive, o corpo, que é ela que está criando a realidade, que é ela que está criando as conexões, que é ela que está criando tudo que está ao redor dela. Né? Esse é o momento da desconexão do nosso ser com o nosso eu verdadeiro, com o nosso eu superior, com quem a gente é de verdade. E muitos de nós passamos anos da nossa jornada desconectados, onde a criação realmente acredita que é a criação. Ela acha que é esse corpo. Então, o ego dela, se alguém fizer alguma coisa para esse corpo, se alguém olhar torto para esse corpo, se alguém falar alguma coisa que não deve para esse corpo, começa um processo da gente realmente começar a ficar, né, nesse processo de não conseguir realmente entender como fazer, como agir com esse processo do nosso corpo. A gente começa a achar que é o corpo, começa a sofrer com esse corpo, começa a sentir as energias, não sabe de onde vem essa energia, e a gente passa por esse processo de ficar nessa luta entre criação e criador. A criação querendo avisar a gente que ela é a criação, e você é o criador, você é que está criando tudo isso, e a criação, o criador, né, tentando avisar a gente que nós somos o criador, que ele está dentro de nós, então nós somos ele, e a criação lutando, porque a mente acredita que tudo está externo, e ela vibra negativa, e quanto mais negativa a gente vibra, menos a gente consegue conectar com esse criador. E aí que nós vamos avançar. Eu quero falar um pouquinho mais sobre essa questão das frequências e tudo mais, tá?
Então, uma coisa antes da gente avançar, dentro, tudo no plano material, tudo que é matéria tem esse campo eletromagnético. A própria Terra tem a gravidade que segura as partículas aqui, que inclusive segura nos segura conectado dentro desse plano, junto com a Terra aqui. Então, toda a matéria, tudo que é matéria no plano de terceira dimensão, tem essa camada de eletromagnética que mantém as partículas unidas para poder ser a matéria. Do contrário, não conseguiria manter essas partículas unidas, já que nós somos tudo é energia, na verdade, tá? Então, e dentro desse campo eletromagnético que é formado, existem várias dimensões, tá? Existe a dimensão mais menor, existem as dimensões maiores, e esse é um processo que eu vou trazer também, que eu quero ampliar com vocês, de entender que nós estamos, o que os nossos olhos físicos vê é só a terceira dimensão, mas quando a gente consegue ampliar a nossa visão da alma, entender que nós somos essa alma e ampliar a visão da alma, nós conseguimos acessar dimensões superiores. Nós conseguimos acessar outras linhas de dimensões, que na verdade já está dentro do nosso ser, esse campo eletromagnético que nós formamos, ela permite essa conexão com essas outras dimensões, só que a gente não conseguia efetivamente, a gente não consegue hoje porque estamos muito projetados para fora, né? Os nossos olhos são para fora, os ouvidos são para fora, a boca é para fora, e nós de certa forma, nessa conexão com o mundo exterior, não exploramos o mundo interior, não entendemos que existe essa possibilidade de fazer essa conexão com as dimensões de consciência superior. Mas por que eu faria isso, Amanda? Por que eu vou conectar com uma dimensão, né, se eu estou aqui na terceira dimensão? Porque uma dimensão de consciência superior conecta a tua mente com mentes mais elevadas, com energias mais evoluídas, que podem te ajudar no teu processo de evolução, que pode te ajudar a entender tudo que, por exemplo, eu estou entendendo, que pode ajudar você a entender qual que é a tua missão, qual que é o teu propósito, o que você veio fazer aqui, qual que é a missão da humanidade, né? Para onde a humanidade está indo, para onde nós estamos indo. Então, essas conexões, ela é citada muito em livros, tá? Quem já leu Napoleão Hill, ele fala sobre a inteligência infinita, né? Que é um lugar que você pode acessar, que estão várias mentes de vários gênios que ficam lá, e você pode fazer acesso a essa inteligência infinita, você pode fazer acesso a essa dimensão para poder aprender com eles, para poder pegar ideias de projetos aqui para a Terra. Então, tem vários livros que citam esse acesso a essas dimensões superiores, né? Só que, infelizmente, a gente não foi treinado para isso. Quando criança, ninguém na escola, né? Não existe nem na nossa educação isso. O nosso ser não foi educado para entender que existe uma dimensão dentro, como existe essa dimensão fora. E que a conexão com essa dimensão de dentro facilita muito a vida fora, facilita muito a jornada aqui na Terra, né? Então, esse é um dos processos que, pelo menos aqui para mim, foi maravilhoso poder realmente ampliar a minha visão e entender da forma que eu estou entendendo, porque eu sempre achei que eu estava sozinha, eu sempre achei que tudo era eu que tinha que me virar, eu que tinha que fazer tudo, né? Então, eu não tinha essa percepção de que eu podia contar com uma energia superior dentro desse processo todo, vamos dizer assim, tá? E, obviamente, a gente tem, falando antes de avançar para a gente sair dessa questão dos touros, para a gente finalizar essa compreensão, né? Tem uma frase que a gente recebe, vamos dizer, do link do manual do jogo que a gente recebe quando a gente chega aqui na Terra, que é amar o próximo como a ti mesmo, né? É uma das regras do jogo aqui nesse jogo da Terra. Só que o que a nossa mente foi condicionada, qual foi a configuração que está na nossa mente rodando? Que eu entrego para o outro a minha energia, então que eu amo o outro. E, portanto, se eu amo o outro tem que me amar, concorda? Essa é a maior prisão que nós entramos quando a gente entra aqui nessa 3D. Por quê? Se cada ser está preso dentro do teu torus, vamos dizer assim, dentro do teu campo energético. Se toda a energia que emana ali, todo o amor que você sente, você mesmo sente ele, vamos dizer assim. O outro ser, na verdade, nunca te deu nada. O que você sente, o que a gente sente quando faz a conexão de dois campos energéticos? Se o meu campo está bem e você se conecta com o meu campo, você vai se sentir bem porque o meu campo ele está vibrando bem. Então tem um emaranhamento, né? Que é essa parte central aqui, que tem um lugar onde as duas energias se entrelaçam. Então naquele momento do entrelaçamento dos dois campos, a gente se sente bem. Mas uma vez que os corpos físicos, né, ou as mentes se desconectam, não tem mais essa conexão.
Então, vamos dizer assim, tudo que você está emanando, na verdade, está voltando para você. Não existe é uma baita de uma ilusão a gente acreditar que eu estou entregando algo para alguém e alguém está me entregando algo. E por que que eu quero chamar a nossa atenção para isso? Porque nós, nessa prisão, muitas vezes, o que que acontece? Eu vou lá e eu entrego meu amor, eu faço várias coisas, eu faço, né? Eu ajudo as pessoas, eu, sei lá, faço um café da manhã, eu faço alguma coisa para alguém que eu amo. E quando essa pessoa não retribui ou não faz de volta, às vezes eu falo, nossa, mas essa pessoa não está me entregando, né? Olha a loucura. Eu acho que eu vou receber de fora. Eu não consigo compreender que eu mesma já emanei essa energia, que eu mesma já senti. Às vezes o outro pode nem ter sentido, ele pode nem ter dado bola. Mas se eu fiz com amor, eu senti o amor. E isso é o que importa. É isso é o que é importante realmente. Porque eu emano o amor, e o amor que eu emano, quem sente sou eu. Faz bem. Para quem faz bem, na verdade? Faz bem para mim. Por isso, muitas vezes, a gente trazer essa compreensão e sair dessa ilusão é importante. Porque, olha o que acontece, quando eu caio na ilusão e eu falo, nossa, mas eu estou entregando e o outro não está entregando, eu posso entrar no processo de ficar com raiva, fechar o meu canal do amor, e quando eu fecho o meu canal de amor, eu paro de entregar o amor para o outro porque ele não está me entregando. Mas quem foi no final do dia que deixou de receber o amor? Não foi o outro, foi você mesma, foi você mesmo. Então, quem está deixando de receber esse amor foi você, somos nós mesmos. Então, é uma loucura eu fechar o meu canal de amor para o outro, acreditando que o outro vai deixar de receber porque eu fechei, sendo que a única pessoa que deixou de receber fui eu mesma. Então, essa compreensão eu espero que expanda a mente de vocês aí, para que a gente não interrompa mais esse flow do amor dentro do nosso ser. Amanda, mas e se o outro fizer alguma coisa para mim que me machuca ou que me fere, né, dentro da nossa... Você pode escolher se desconectar dele, mas não precisa deixar de amar. Você pode continuar emanando o amor, continuar emanando, né, essa energia de amor para o outro. Mas você não precisa, você pode desconectar. Ah, o outro ele não ele tá deixando de amar, né? Ele não tá amando, provavelmente ele mesmo, porque a pessoa que trai nem tá traindo a gente, tá traindo a ela mesma. A pessoa que engana não está enganando a gente, tá enganando a ela mesma. Sempre tudo que nós estamos fazendo é para nós mesmos. A ilusão da terceira dimensão, ela pode fazer você acreditar que o outro está fazendo algo para você. E é essa ilusão que nós temos que despertar. É esse lugar que a gente tem que despertar. Sair do lugar onde eu acho que o outro está fazendo alguma coisa para mim. Porque quando eu acho, quando a minha mente vai para essa sombra e eu acredito realmente que o outro está fazendo, o que, que acontece? Eu fecho o flow do amor dentro de mim. E foi de fechar e fechar e fechar e fechar o flow do amor dentro de cada ser que o amor foi fechado totalmente aqui na Terra. Nós estamos num processo de tentativa de trazer o amor de volta para cá, porque todos os seres eles foram acreditando que estava faltando amor, que faltou o amor do pai, que faltou a mãe da mãe, que faltou o amor da. Eles vão fechando, ah, não, mas se o outro não entrega, eu também não entrego, mas se o outro não entrega, eu também não entrego, porque ele também não valoriza, porque ele também não. E nesse processo foi todo mundo fechando. E hoje nós estamos com tanta falta dessa energia aqui no plano da Terra. Então, é a nossa responsabilidade que estamos buscando esse processo evolutivo, que estamos buscando entender mais. Ao compreender isso, parar o flow, né, esse ciclo de encerrar o fluxo do amor dentro do nosso ser, compreendendo que ninguém está fazendo nada para gente, compreendendo que, na verdade, cada ser está enfrentando as suas lutas e que cada luta é cada um com cada um mesmo. Né? Quando eu faço algo com falta de amor para um ser que está fora de mim, é porque eu não estou vencendo as minhas próprias lutas com a minha energia negativa. E quando eu acredito que eu fiz, eu vou fazer alguma coisa para alguém, eu acredito que eu fiz, o que que acontece? Volta para mim mesmo. Então, por que que os seres eles estão tão perturbados, eles estão tão agoniados, eles estão tão ansiosos? Porque eles estão recebendo tudo que eles estão emanando. Então, quando eu tenho inveja do outro, quando eu tenho raiva do outro, quando eu tenho... E aí, imagina, tá todo mundo lutando consigo mesmo. Todo mundo lutando com as próprias energias que está emanando. Você está emanando, você está recebendo. E aí aquilo é uma energia que vai consumindo, né? Eu vou trazer uma imagem depois para a gente ver. Então, amar não é uma tarefa fácil, especialmente com a mente configurada errada.
O que que acontece? Nossa mente ela foi configurada na nossa entrada na Terra por várias coisas, tanto pelos pais que estavam com as mentes configuradas erradas, como pela igreja, que colocou Deus, né, com um processo de um Deus punitivo, vingativo, que manda para o inferno. A gente foi apresentado a esse amor. Então, o amor foi configurado para a gente desse jeito: não faz o que eu quero, não age do jeito que eu quero, não é uma boa menina, não é, vai para o inferno. Então, a gente foi apresentado por um amor que pune, um amor que se fecha, que se fecha quando você não reage do jeito que você deveria. Então, nós aprendemos a fechar o amor quando o outro ser, né? E os pais também, de certa forma, sem esse conhecimento, o filho não faz do jeito que quer, castiga, pune, o amor vai embora nessa hora, né? Então, você age do jeito que eu quero, eu amo. Você não age do jeito que eu quero, eu não amo. Então, nós saímos para a vida com essa configuração. Aí, os nossos cônjuges, né? Eles agem do jeito que a gente quer, a gente ama. Eles não agem, a gente não ama. Os nossos filhos, a mesma coisa. E assim a configuração vai indo sem fim. Até que alguém, algum ser de luz como nós, tomamos essa consciência e encerramos esse ciclo, onde eu não dependo, porque isso que nós aprendemos foi dependência, nós não aprendemos o amor, a gente aprendeu a depender. Tá? E essa dependência, na verdade, é uma configuração que está instalada em nós. E ela está instalada fazendo a gente acreditar que é assim, que isso é o amor, que é assim que a gente deve amar e que esse é o certo de se fazer. Né? Então, trazer a consciência para o nosso ser, realmente, de que isso é uma configuração que está rodando. E sendo uma configuração, a gente pode mudar essa configuração. É possível fazer a alteração dessa configuração. E a gente ressignificar o amor, para que esse amor possa voltar a fluir na sua potencialidade dentro de nós e depois que esse mesmo potencial, essa potencialidade vá para fora do plano e atinja os demais seres que também estão nesse processo. Porque o amor consegue, de certa forma, ajudar aqueles seres que estão na luta com as suas próprias energias, tá? Então, cada ser está preso dentro do teu campo energético, lutando com as suas próprias energias. Em algum momento, dentro desse processo, pode ter uma ilusão, dentro dessa configuração que foi feita na tua mente, que na luta dele, ele está fazendo algo para você. Se você colocar o teu ser dentro do centro e lembrar você mesmo, não é comigo, o ser está fazendo para ele mesmo, né? Ele até acredita, ele acha que está fazendo para mim, mas eu vi lá com a Amanda que tudo que ele está emanando está voltando pro toba dele. Então deixa ele ficar lá, lutar com as lutas dele. Se a luta dele está interferindo no teu campo e você sente a necessidade de fazer uma desconexão, faça com amor. Não precisa bater, não precisa gritar, não precisa humilhar, não precisa jogar panela, não precisa bater porta, não precisa fazer nada disso. Faça com amor. A desconexão, às vezes, ela é necessária. Não estou falando que você tem que manter o amor. Ele também não é aquele que você deixa, tira o amor por você mesmo para entregar para o outro, porque isso não é amor também, né? É uma dependência emocional daí, da tua parte que necessita, né? Acredita também que esse amor vem vindo de fora. O amor, ele começa pelo próprio, por você mesmo. E é óbvio que se algum ser que está conectado com você está faltando com respeito, está baixando a tua frequência, né? Está diminuindo o teu ser, porque ele está na luta dele, não está vencendo alguma coisa com ele mesmo, muitas vezes é necessário que você tenha essa força para desconexão. Desconecte-se com amor, não há sofrimento. Porque quando você não deseja mal, quando você desconecta com amor, não há sofrimento. Eu fiz uma desconexão recente, com muito amor, de 2 anos de um relacionamento, e foi lindo para mim esse processo de ver como eu não podia entender, como eu não entendia isso antes. Por que as minhas desconexões de antes eram tão sofridas? Porque durante a desconexão eu ficava com raiva, ficava com medo, insegura, toda a energia que eu emanava, às vezes, de desejar que o outro passasse por situações ruins ou fizesse, né, desejar o mal do outro, ficar com raiva do outro, porque eu achava que ele tinha feito alguma coisa para mim, toda aquela energia eu sentia, aí doía muito a separação para mim. Então, toda vez que eu ia caminhar para a separação, eu já começava a sentir a dor antes. Então, aquilo já ia me dando nervosismo, já ia ficando com raiva, porque ia separar e eu ia ter que sentir toda aquela dor, sem saber que toda aquela dor era eu mesma que estava causando para mim, gente. Que ilusão foi essa? 30 e poucos anos da minha vida numa ilusão, né? E hoje, como eu falei para vocês na mensagem, quem recebeu a mensagem ali,
né, que veio do metrô, eu sinto uma necessidade de colocar isso tudo para fora, porque isso está me sufocando, eu estou entendendo tudo isso, eu estou vendo seres sofrerem porque não entendem isso, e é uma necessidade tão grande de colocar isso para fora, por isso eu estou aqui hoje com vocês, né, sentindo o coração muito forte, eu não vou colocar e vou colocar mais ainda, eu quero colocar mais, quero realmente trazer isso de uma forma potencializada, porque tem muita informação que eu estou compreendendo e não pode ficar, tá estacando, eu falo, tá, parece que eu estou até cheia e para explodir, precisando colocar isso para fora. Então, gratidão, Ser Deus, por estar aqui, né, compartilhando, né, confiando em mim para que a gente possa, para que eu possa entregar toda essa mensagem, entregar todo esse conteúdo aqui de coração, tá bom? Então, vamos lá. E dentro desse processo tudo que eu fui vivendo, eu fui entendendo que, na verdade, nós somos um sistema. Essa alma que criou esse corpo, que criou essa estrutura, ela fez configurações, né? O nosso cérebro, a nossa mente, ela é um sistema. Ela é um sistema de lógica, né? Se acontece isso, eu faço isso. Se acontece aquilo, eu faço aquilo. E existem várias configurações que, como elas já estão rodando desde a infância, elas rodam no automático. Elas rodam no automático. E à medida que a gente vai crescendo, essas rodas no automático, ela sai do nosso campo de visão, ela sai da nossa faixa de consciência e ela começa a rodar no nível de inconsciência. E quando ela começa a rodar nesse nível de inconsciência, muitas vezes essa faixa, essa configuração, ela pode estar limitando o nosso ser para relacionamento, para ter relacionamentos saudáveis, limitando o nosso ser para prosperar, limitando o nosso ser para a gente poder cumprir a nossa missão aqui na Terra. Então, por isso a importância de eu olhar para isso, entender que isso é um sistema e mexer nessa configuração, de modo que eu possa trazer essa compreensão e soltar essa configuração, mexer no botãozinho dessa configuração ali, para que eu possa soltar o meu ser, para que eu possa me libertar de tudo que está me prendendo, tudo que realmente está né, o meu ser de fluir. Pessoal, vou pedir para desligar o áudio, tá? Todo mundo que tiver o áudio ligado para a gente poder não ter interferência. Deixa eu mutar aqui. Todo mundo que tivesse com o áudio, por favor, vocês mutarem o áudio. Isso, por favor, aí para a gente não ter interferência aqui na. Deixa eu ver só mais um. Senão acaba atrapalhando. Eu, na verdade, eu fiz a sala do Zoom, pedi para entrar todo mundo mutado. Eu não sei por que não entrou. Perfeito, acho que eu ativei aqui. Ficar mutado, tá bom? Manter todo mundo, não abrir, porque na verdade eu muto aqui, mas se vocês abrirem aí acaba de certa forma. Por favor, vou pedir para todo mundo deixar o áudio mutado, tá bom? Não abrir para a gente não ter interferência aqui, senão eu perco raciocínio também. Tô aqui nervosa, vendo se eu não vou esquecer de nenhum detalhe para poder passar para vocês. Então é isso, eu fui entendendo durante a jornada que nós somos um ser cheio de configurações, e configurações muito boas, mas tem umas também danadas aqui para atrapalhar a nossa jornada, né? A gente está querendo ir numa direção e essa configuração fica segurando o nosso ser, a gente está querendo avançar e essa configuração está colocando medo na gente, está trazendo insegurança, está desestabilizando o nosso ser, né? Está fazendo a gente combater fora, sendo que, na verdade, tudo que a gente está emanando está voltando para a gente mesmo. Olha só que essa configuração especial é a primeira que tem que desconstruir, né? Que é o lugar onde você tem que ver o campo movimentando ao seu redor e entender que não é nada contigo, né? Que tudo que está acontecendo do jeito que tem que acontecer, cada ser tá entregando o que consegue entregar, nada é com você, nada é pessoal, vamos dizer assim. E trazer essa configuração da aceitação, né? E parar de brigar com o plano, entendendo que o plano, ele tá no processo dele, né? Acontecendo da forma que tem que acontecer. E uma das compreensões que eu também quero trazer para a nossa aula de hoje é essa compreensão do funil das emoções, porque isso aqui também mudou a minha vida, né? O que acontece? Dentro das dimensões que eu falei para vocês, nós estamos na terceira. São 7 dimensões no total, e cada dimensão é dividida em mais dimensões. Então tem várias teorias, umas que falam que são mais e tal,
mas das coisas que eu venho compreendendo aqui são 7. Vamos dizer que Deus está na 7ª, nós estamos na 3ª, e todos, desde os que estão na 1ª, né, estão indo em direção à 7ª. Nós estamos voltando para a fonte, nós viemos da fonte e nós estamos voltando para a fonte. Então, eu quero que vocês imaginem várias camadas. A fonte, ela lançou a gente para viver as experiências em outras camadas, e agora nós estamos, é a nossa missão, é a nossa tarefa voltar para a fonte. Dentro do plano de 3ª dimensão, nós temos essa faixa, né, de frequência, tá? Então, nós somos seres, só para a gente entender, porque tudo no universo é energia, frequência e vibração. 100% é energia, frequência e vibração, tá? O que é energia, Amanda? Energia são as emoções. A emoção vem, ela entra no corpo, o pensamento olha para fora, acredita em alguma coisa, dispara a energia. Disparou a energia, ela mexe com o coração, mexe na frequência. Mexeu na frequência, mexe na vibração do corpo. O coração dispara, muda a frequência, fiquei com raiva. O coração disparou, mudou a frequência e minhas partículas começam a vibrar diferente. Quando as minhas partículas vibram diferente, mudei de frequência, eu posso acessar qualquer uma dessas frequências que estão aqui, como se fosse uma rádio mesmo, tá? A tua mente vai conectar com uma dimensão. Então, cada faixa de frequência dessa é como se fosse uma faixinha de dimensão dentro da 3ª. Tá? Isso é o mais interessante de entender. Não estamos todos na mesma dimensão. Talvez nós que estamos nessa sala, que estamos conectados aqui, estejamos, porque nós estamos conectados, né? Vamos dizer assim. Mas não significa que se a gente sair para o mundo aqui fora, todo mundo vai estar na mesma dimensão que a gente. Quem aqui já teve a sensação de estar falando com alguém, e você falar uma coisa e a outra pessoa entender outra coisa? E você está falando, não é isso que eu estou falando, e a outra pessoa entende exatamente o oposto, às vezes uma coisa nada a ver, né, do que você está falando. E aí ela vai tentar te explicar, você também não entende o que ela está falando. Eu já tive várias situações como essa, principalmente quando eu trabalhava em obra. Às vezes eu falava algumas coisas e, tipo, eu tinha a sensação que ou eu tinha falado grego, ou eu realmente não estava sabendo falar, porque eu tinha uma sensação de que as pessoas não entendiam o que eu falava. E, na verdade, elas não entendiam. Quando eu comecei a entender tudo isso, eu percebi que eu pude, ampliando essa visão, entender que, na verdade, quando nós estamos em faixa diferente de frequência, as pessoas realmente não escutam o que nós estamos falando. Por que que é tão difícil para quem conseguiu a prosperidade? Olha que interessante isso, olha esse ponto. Sabe quantos livros nós temos de pessoas que entendeu sobre prosperidade, que faturam milhões, que faz muito, né? Quantos a gente tem de conhecimento, de entrega de conteúdo sobre isso? E que a gente tem todo esse conhecimento, eles dividem esse conhecimento com a gente, mas a gente, de certa forma, não consegue entender. A gente não consegue entender. Fala, mas a gente não consegue entender. Porque nós não estamos na mesma frequência. Não estando na mesma frequência, a mensagem não chega. É como se um tivesse na rádio AM e outro na rádio FM. A mensagem não chega, ela sai pela tangente. Então, a gente está ouvindo, a pessoa está falando, está no livro, está escrito tudo que a gente tem que fazer, só que a gente não consegue compreender. O cérebro ele não está na frequência que ele consegue pegar a mensagem, tá? E para a gente conseguir pegar essa mensagem, nós temos que caminhar quanto mais próximo da frequência que aqueles seres que entenderam o que eles entenderam e estão tentando explicar para a gente, quanto mais próximo a gente chegar, mais próximo a gente consegue captar a mensagem. E aí a gente, mas nossa, faz sentido, mas como é que eu escutei, eu vi esse livro, eu entendi isso, mas eu não consegui entender o que eu estou entendendo agora, porque naquela altura você devia estar com uma frequência diferente e agora a tua frequência é outra, por isso você consegue enxergar coisas diferentes. Então, cada frequência permite que você acesse um nível de informação, tá? Cada frequência permite que você entenda a informação de um jeito. E aqui nós temos uma escalada. É a nossa missão aqui nesse plano escalar dentro desses níveis de frequências e atingir as frequências elevadas. Todos nós, no final do dia, nós estamos aqui na Terra em busca de atingir a paz e a alegria. Tudo que nós fazemos aqui, no final do dia, é porque a gente quer ser feliz. Se eu estou trabalhando, é porque eu quero ter uma condição melhor para poder ser feliz. Se eu estou num relacionamento, é porque eu quero, de certa forma, ser feliz. Se vocês for parar para pensar, toda a nossa jornada nesse plano é em busca da alegria, é em busca da felicidade. Só que a gente acredita que existem coisas que precisam acontecer antes para chegar na felicidade, né? Aliás, eu acreditei nisso há muito tempo. Então, nesse processo de acreditar que tem coisas que têm que acontecer para chegar na felicidade, a gente nunca encontra essa felicidade. Busca e nunca encontra.
Então, porque a gente acredita que ela vai estar depois que eu conseguir o carro, ou depois que eu conseguir a casa, ou depois que eu conseguir a promoção, ou depois que eu casar, ou depois que eu tiver filho. E aí vai chegando, você vai fazendo tudo o que você achou e ela nunca chega. Porque, na verdade, ela não está fora, ela está dentro. E ela é realmente um acesso que você tem que fazer dentro do teu ser. É um acesso mental, é um lugar, é um estado de consciência que a gente chega, onde nada mais falta, onde você não tem mais necessidade de nada externo, não precisa de um relacionamento, não precisa de uma casa, não precisa. Tudo bem que você pode ter tudo, mas você não precisa dessas coisas para ser feliz. Você já é sem, né? E esse é a jornada que nós temos que fazer aqui. Então, existe a jornada que o corpo físico está fazendo e a jornada que a alma veio para fazer. E essa é a briga que tem aqui na Terra entre os dois, né? Porque a alma quer ir para uma direção, o corpo quer ir para outra. O corpo ele quer satisfazer o próprio corpo, o ego quer satisfazer porque ele quer o luxo, quer o comer demais porque ele quer beber demais. O corpo ele quer ir para uma direção e a alma quer ir para outra. Muitas vezes o corpo está indo para uma direção que está fazendo mal para a alma e por isso a alma, às vezes, muitas vezes fica incomodando esse corpo e, né, e a depressão e a ansiedade. Por quê? Porque o corpo está indo para uma direção para satisfazer às vezes a carne, a alma e o corpo físico e a alma, ela precisa passar por esse processo evolutivo. Ela veio para isso, ela criou o corpo para isso. E aí nesse processo há esse choque. Quando o corpo e a alma estão em choque, estão em atrito, normalmente a vida não consegue fluir. Tá? Normalmente a gente trava tudo, porque o corpo está indo para uma direção, a alma quer ir para outra, né? A alma precisa elevar a frequência, mas o corpo bate o ego, ele não quer pedir desculpa, ele não quer, vamos dizer, a mente e o coração, tá? O corpo, vamos pensar na mente, e o coração seria onde a alma está habitando. Então, o coração às vezes está falando, não, mas tem que perdoar, mas tem que agir, porque a gente tem que levar a nossa frequência, porque a gente veio aqui para amar. Olha, vai lá ler a Bíblia, vai para a igreja, vai lá, tem o manual do jogo lá, é só você entrar, né? Por mais que tenham coisas ali que não que desafiem a nossa mente, que acaba prendendo a nossa mente, tem coisas ali que é a regra do jogo, senão a gente não é bobo, a gente também não ficaria ali, né? Se fosse algo só ruim, a gente não tem as partes boas ali dentro daqueles ensinamentos e tem as partes que acaba, de certa forma, prendendo a nossa mente. E ali tem o manual do jogo, amar o próximo como a ti mesmo, né? Tem vários, honrar os pais, porque são os nossos criadores, que se a gente não honra eles, a gente não consegue honrar o criador superior. Então, são várias regrinhas ali para a gente poder efetivamente entender qual é o caminho que a nossa alma veio aqui para fazer. E nossa jornada é vencer essa faixa de baixo, tá? Então, eu vou trazer para vocês aqui, quando nós estamos presos nessa faixa de baixo, onde a gente ainda está abaixo da aceitação, a gente não aceita as coisas do jeito que é, a gente não aceita o governo, a gente não aceita os pais, a gente não aceita os relacionamentos, a gente entra nessa faixa, que a gente fica presa nessa faixa, ainda de sentir raiva das coisas, de desejar que seja diferente, de ter medo do que vai acontecer, do que pode acontecer, do que pode deixar de acontecer. Então a gente fica preso, emaranhado nessa energia. E essa energia aqui de baixo é uma energia densa, é uma energia de baixa frequência. É a energia do corpo físico, que o corpo físico tende a levar, vamos dizer, a mente, né? Ela, quando não está conectada com a mente superior, não está conectada com esse coração, com essa alma, ela permite que a gente fique navegando dentro dessas frequências baixas. E aqui a gente vê os seres que estão navegando aqui extremamente vitimizados, tudo é culpa do outro, ele não tem culpa de nada, né? Sempre é o outro que é o problema, negativo, tudo tá problema, e aí isso que não deu certo, e nada dá certo, e nada vai dar certo na minha vida, é negativo, sem entender que é ele mesmo que está criando tudo aquilo para o campo dele. Quanto mais ele fala, quanto mais ele reclama, mais ele clama para o campo dele aquilo. Né, desconectado, completamente desconectado das pessoas, né, do mundo, de si mesmo, vamos dizer assim, uma mente extremamente turbulenta, que não deixa o ser fazer nada de paz aqui na Terra, preso no pequeno eu, qualquer coisa que faz, ai, porque fez para mim, porque, ai, meu Deus, me machucou, Então, preso no pequeno eu e com pouca energia, não consegue produzir, não consegue render, não consegue entregar aqui no plano, preso, emaranhado numa energia de baixa frequência, né? E aí, a parte, quando a gente passou pelo 350 Hz,
que é a frequência, né, onde a gente vai realmente elevando, a gente passa pelo perdão, não tem como chegar no amor sem passar pelo perdão, não tem como chegar na alegria sem passar pelo amor. Vocês conseguem ver que nessa escalada a gente tem que passar por essas faixas para poder chegar onde a gente realmente quer, né? O problema é isso, é que o nosso corpo às vezes não quer passar por essas faixas, ela não quer perdoar, ele não quer amar de verdade, ele quer depender. E aí a nossa alma não consegue atingir o objetivo dela aqui na Terra. Mas quando a gente começa a caminhar nessa direção, a gente começa a se conectar com a nossa essência, a gente vai deixando o ego. E aí existe um silêncio interior. Você começa a sentir o poder, porque você começa a acessar o poder da tua alma. Você começa a se conectar com o eu superior, sentir mais vitalidade, mais força, mais energia, né? Começa a viver um processo mais positivo. E como você começa a jorrar esse amor, porque você não limita mais ele, você sai do processo de falta. A falta que te faz faltar. Porque, na verdade, a falta é uma ilusão. Você vibra na falta e falta. Tudo que está faltando na sua vida é porque nós estamos vibrando internamente em falta. Seja falta de aceitação, falta de amor, falta de... Tudo que eu vibro na falta me faz criar falta. Então, quando eu começo a me sentir abundante, eu entender que eu olho para a falta, mas eu enxergo abundância, né? Eu olho para o ar que eu respiro e falo, nossa, quanto ar puro eu tenho para respirar, né? Quanta água eu tenho para beber. Então, eu começo a olhar para as coisas que são abundantes. Na nossa vida, nós sempre temos coisas abundantes e coisas que estão faltando, sempre. Pode ter a melhor condição do mundo. A pessoa que escolhe olhar para a abundância se torna abundante. O erro que a maioria das pessoas cometem nesse plano é esperar a abundância chegar para se sentir abundante. E, na verdade, é se sentindo abundância que ela chega. Enquanto eu olhar para a falta, enquanto eu enxergar falta, falta no meu plano, tá? Então, esse é o nosso processo de compreensão aqui. E um dos trabalhos que eu desenvolvi, que é a cura da criança interior, faz exatamente a primeira caminhada, que é até chegar aos 350 Hz. Por quê? Curar o nosso ser, né? Voltar no passado, mexer nas feridas e entender o que machucou e voltar lá e falar, tá tudo bem, machucou, mas já passou, agora não... Fazer esse processo, ele eleva a frequência, tá? Então, dentro desse trabalho que eu desenvolvi, que é a cura da criança interior, o primeiro trabalho que eu desenvolvi, ele já faz essa caminhada. Olha, rabisca aqui, agora que eu vi. Ele faz essa caminhada de realmente fazer o retorno, né? Deixa eu ver. Nossa, agora eu rabisquei a tela, não sei como é que eu vou mexer nisso aqui. Peraí, pessoal, que eu vou ter que voltar. Peraí. Deixa eu descompartilhar e compartilhar de novo. Pronto. Nem sabia que rabiscava, mas agora eu já sei se eu precisar desenhar alguma coisa aqui. Então, dentro desse processo aqui da caminhada, como eu falei, a cura, quando você consegue passar por esse processo, foi o que eu entendi aqui com a minha cura, tá? Onde eu encontrei comigo mesma na infância, depois eu comecei a trabalhar os meus medos, entender, então eu fui vencendo eles, né? Eu volto lá onde o medo nasceu, começo a entender ele, faço a digestão dele e vou ultrapassando aquilo que me prende. E aí eu entro no processo do encontro com a mãe, eu consigo me libertar de muitos processos de raiva, processo com o pai já tem mais a ver com orgulho, né? A conexão com o pai, ela é o vencer a faixa de frequência do orgulho. Com os irmãos, é a coragem, quando você vai ser quem você veio para ser, você não depende mais, né, da aprovação deles, você não depende mais deles, de certa forma, enfim, olharem para você, aceitarem você, você tem a coragem de ser você mesmo e não precisar mais dessa conexão, né, dessa aprovação, enfim. E a faixa de aceitação, onde eu faço o reencontro do pai com a mãe e a gente entrega para eles o que é deles e vira de frente para a vida, recebendo da energia deles, né? Faz uma mini constelação familiar aí. Então, esse processo ele já vence essa primeira camada, vamos dizer assim, né? E por que eu comecei, desenvolvi essa primeira parte desse projeto? Porque eu comecei a entender que era isso que a gente veio fazer aqui. Não, nós, os seres, vieram aqui para a Terra para elevar a frequência. É essa jornada que nós temos que traçar aqui, né? Todo o resto é uma ilusão, tudo. O resto, eles são experiências que vão acontecendo em paralelo para que a alma possa evoluir, para que a alma possa elevar a frequência. Né? E quando eu não entendia isso, eu focava a minha energia no resto. Eu achava que a realidade era o que estava acontecendo fora, e a realidade era o trabalho, a realidade eram as pessoas que eu estava me conectando. Eu achava que isso era a realidade. Eu não entendia que eu criava a minha realidade com a minha frequência. Porque quando eu emito essa frequência, eu me conecto com uma dimensão. Então, se eu ainda estou emitindo raiva,
eu vou estar, de certa forma, eu vou me conectar com a dimensão de todos os seres que estão sentindo raiva. Porque não é justo eu me conectar com uma dimensão com um ser que está sentindo amor, porque eu vou ferir essa pessoa. Então, Deus é tão sábio nas divisões que ele fez, ou nessa regra do jogo que foi criada para a gente aqui, que à medida que você emana a frequência errada, você cai na dimensão e se conecta com os seres que estão naquela frequência errada, para vocês se sentirem, para vocês sentirem a frequência errada juntos e de repente juntos entenderem que não é aquela frequência que vocês devem emanar, né? Vamos dizer assim. Então, cada vez que você muda a tua frequência, que você leva a tua frequência, acontecem desconexões e novas conexões. Pelo menos foi assim aqui na minha jornada de elevação, né, de despertar, porque uma vez que a gente vai elevando a frequência, você vai despertando para uma visão e para uma realidade que era diferente de tudo que você conheceu até aqui, né? Então, a frequência que você emite conecta a sua mente com as dimensões e a rádio superiores. Universais, desculpa, não é sempre superior, não, depende da tua frequência. Então, além do teu ser conectar com outros seres vivos, tá? Você também, de acordo com a tua frequência, faz a conexão com dimensões, seja baixa, seja alta, tá? E é importantíssimo você entender isso, presta atenção que essa parte é importante, que é quando a gente vai entender o jogo aqui na Terra, né? Nós vamos entender o que é que está acontecendo aqui e por que que esses seres, né? O porquê que nós estamos nesse processo. O que que a gente veio fazer aqui? Qual que é a nossa luta aqui na Terra, né? Qual que é a nossa... deixa eu só ver se... Pronto, agora não vai ter mais processo de forma. Achei lugar para botar. Perfeito, pessoal. Desculpa aí que eu fui verificar o outro. Então, vamos lá, a gente vai agora falar um pouquinho mais sobre o grande jogo aqui na Terra. O que que é esse grande jogo? As pessoas que estão aqui, a maioria delas, como eu falei, vieram pelo artigo do Metatron. E essa compreensão vai contribuir para que você entenda que, na verdade, aqueles que querem ampliar a conexão, o caminho a se fazer é ampliar a própria frequência, tá? Se você quer fazer conexão com seres de alta frequência, entenda uma coisa, seres de alta frequência não descem frequência para encontrar com a gente. Nós precisamos elevar a frequência para encontrar com eles, tá? E eu fiz essa jornada, por isso hoje, né, compartilho com vocês com todo o amor do meu coração. Eu saí dessa jornada aqui de baixo, porque quando eu iniciei o meu processo de despertar, eu me vi como uma vítima total, onde eu culpava as pessoas e toda a culpa que eu tentava jogar para fora voltava para mim mesma, né? Porque o processo de vitimização, você acha que está jogando para fora essa culpa, mas você está voltando para você mesmo. E olha o que acontece quando você culpa o outro aqui. Tu vai para a frequência de 30. 30, cada vez que você culpa um ser aqui na Terra por qualquer coisa que aconteceu com você, volta todo para você essa culpa e você baixa a frequência para 30. Então, um ser que quer se conectar com uma dimensão superior nunca pode entrar num processo de responsabilizar um ser fora dele por qualquer coisa que está acontecendo com ele, porque ele está baixando a própria frequência. E todas as outras, você não pode deixar o outro triste, porque você está fazendo isso para você mesmo. Tudo que você faz para o outro volta para você, porque quando você emana e você acha que você está, na verdade, né, fazendo para o outro, você está fazendo voltar para você. Então, quem quer elevar a frequência, quem quer realmente fazer conexão, o primeiro ponto que precisa entender é esse processo de que tudo que você está jogando está voltando. Tudo que você está intencionando causar está voltando para você mesmo. Do contrário, você não escapa disso aqui. A gente fica presa aqui nessa faixa de baixo e aí não consegue escapar. Então, eu fiz esse processo onde a minha mente ficava conectada e hoje eu vejo a diferença clara, de uma mente que está nessa frequência e de uma mente que está nessa daqui. A mente que está nessa daqui não consegue, não tem parada. Eu lembro que parecia que eu tinha um monte de... Era um negócio acelerado dentro da minha mente, eu não vou nem lembrar. Mas quando eu estava nesse lugar aqui, em que eu ainda vibrava nessas frequências, eu não conseguia concentrar no que as pessoas falavam, eu não conseguia fazer cursos, por exemplo, eu não conseguia porque eu estava sempre muito turbulenta, sabe? Parece que a mente, eu falo que parece que é um lugar agitado, cheio de vozes, assim, que na verdade não são vozes, é os nossos próprios pensamentos, mas quando eles se conectam com a frequência errada, eles agitam, é uma agitação, e aí essa agitação perturba o nosso ser. Aqui você não consegue prosperar, aqui você não consegue avançar em nada, você não consegue criar projetos saudáveis, você não consegue... E por que que você está nesse lugar? Por que que
por que eu fui para esse lugar? Porque eu estava emanando para fora, achando que eu estava emanando para os outros. Eu estava fazendo raiva para os outros, eu estava às vezes xingando os outros, eu estava culpando os outros sem entender que eu estava, na verdade, emanando tudo aquilo para mim. Aí aquilo voltava para mim, meu campo ficava tudo assim, ó, enlouquecido. E aí, por que eu não parava? Porque eu não sabia que era eu que estava causando tudo aquilo para mim mesma. Por isso que eu não parava. Quando eu descobri, eu parei. Quando eu parei, eu comecei a levar. Por isso eu quero trazer isso, entregar esse conhecimento para vocês com muito amor, porque isso pode libertar o teu ser aí também. Tá? Quando a gente começa essa subida da escalada, quando você entra aqui nessa parte da coragem, que é quando você começou a ter coragem de sair do orgulho, de pedir perdão, de falar para o outro que você errou, reconhecer os teus erros. Quando você saiu desse lugar do orgulho aqui, porque esse aqui é o desafio, pensa num lugarzinho chato de passar esse aqui. A raiva também é chata, o desejo também é chato, tudo eles são chatos. Mas o orgulho, nossa, o orgulho para mim foi triste. Porque é uma coisa que quando você não quer fazer uma coisa que você tem que fazer para você poder passar, você tem que ter coragem para fazer para você poder passar, reconhecer o valor do outro, reconhecer que errou, você tem que passar por essa jornada para você poder efetivamente sair dessa frequência baixa. Então, aqui nesse lugar, quando você começou a vencer a coragem para subir, nós temos uma faixa em que as duas camadas têm interferência, tanto a dimensão superior como a inferior. E aqui é que a luta acontece, é aqui que a gente não passa. Aqui a gente fica tranquilo. Quando a gente tá aqui, eles não mexem, porque a gente não fica lá, malemar. Quando a gente começa a chegar muito aqui embaixo, começa, né, a ficar insuportável, aí começa os processos das pessoas querem se matar, porque não tá aguentando ficar nas frequências baixas, né? E mal sabe que vai para a dimensão de baixo, vai para a segunda, né? E nós viemos aqui para tentar ir para a quarta e não para voltar, se possível até para a quinta, mas não para voltar, né? E quando o ser não suporta as frequências baixas, não sabe como sair dele e acaba tirando a própria vida, desce para a frequência inferior, desce para a camada de baixo. E aí nós temos essa faixa, que é essa faixa que eu quero que vocês prestem atenção, que é onde a gente começa a ter a coragem até a gente chegar na razão e na compreensão. Que aqui a gente tem interferência tanto da de cima como a de baixo. E quando a minha mediunidade abriu, eu vi isso acontecer claramente, pessoal, claramente. É tipo assim, quando eu estava nessa faixa, onde eu ainda oscilava meio, vou para baixo, vou para cima, para onde eu vou, para onde eu fico, eu tinha interferência que nem interferências de rádios. Uma voz entrava, aí estava falando alguma coisa comigo, e aí, de repente, era como se fosse uma interferência de rádio mesmo. Aí entrava outra e falava que não era para eu ouvir essa voz, porque essa voz estava, por exemplo, tinha uma situação, às vezes, onde eu estava conectada, e a gente não sabe quando a gente está conectada com qual frequência aqui, né? E nessa faixa do meio, a gente ainda sofre muita interferência da de baixo, tentando puxar a gente para baixo, as energias que estão tentando puxar a gente para baixo. E aí, por exemplo, chegou um momento em que eu fiz alguma coisa e eu fiquei feliz com o que eu fiz, e aí uma voz começou a falar comigo, nossa, parabéns, nossa, fez muito bem, nossa, você tá fazendo muito melhor do que muita gente, não sei o quê. E aí teve essa interferência, e como eu falei, né, a voz ela é a mesma porque é o meu pensamento, não tem uma diferença de voz, não é uma voz ó, e a outra voz fina, nem nada, era a mesma porque é o meu pensamento. Mas fala de um jeito mais sereno. E aí teve uma interferência falando, olha, mais um aprendizado, né? Nós não alimentamos o seu ego, porque ele não é bom para você. Então, comecei dentro dessa faixa, com a mediunidade aberta, a aprender que eu estava nessa faixa, que eu não deveria dar ouvidos para essa fala onde estava tentando me colocar de volta nas baixas frequências. Também teve falas, às vezes, que estava falando para mim, não acredito que você fez tudo errado. Quem já passou por esse processo de um punidor na cabeça, que fica se autopunindo, se automutilando, né? Que é aquele processo que você vai para a energia negativa. E aí fica, porque, nossa, você fez tudo errado, agora deu tudo certo. Então, essa voz também não é boa, também te leva para baixa frequência. E aí já tive interferência falando para mim, olha, nós nunca falamos com você de um jeito que a gente pede para você não falar com os demais. Então, eu comecei a entender que também, é verdade, não fazia sentido aquilo ser a voz superior, uma voz de uma dimensão mais elevada, se estava, na verdade, me fazendo sentir uma frequência baixa. Então, essa compreensão que eu quero trazer para vocês. Tudo que tiver dentro da mente de vocês, que conectar vocês, que você vê, que pode ter a chance de estar levando você para alguma dessas dimensões aqui de baixo, não é energia positiva. Não caia nessa cilada. Se for uma voz para você, não pede desculpa, não.
Não, mas você tá certinho, você não deve fazer. Essa voz, meu anjo, você pode achar que é do céu, mas não é não. Essa voz é da energia baixa, que é manter tu preso aqui embaixo. Porque quando essa energia inferior, vou colocar, você tem um campo eletromagnético, você tem um polo positivo e um polo negativo. O céu e o inferno estão dentro de você, não tem fora, não existe esse negócio de fora, tá? É tudo dentro, tá tudo acontecendo dentro. Esse campo é o seu mundo, é o mundo inteiro, é o planeta, é tudo, é dentro de você que tá acontecendo tudo. Você tá criando tudo fora, inclusive. Então, não existe essa coisa de fora, tá tudo dentro. Quando você cai para a polaridade negativa, você é movida por essa polaridade negativa. Você fere, você grita, você bate, você xinga, você tira o valor. Você é o próprio inimigo encarnado aqui. Entende o que eu tô querendo dizer? E quando você vai para a polaridade positiva, a mesma coisa. Você também abre o teu campo quando você vai ampliando a frequência, para você se conectar com essa energia superior e você poder ser ela aqui na Terra, para você poder chegar para os outros seres. Então, tanto você toca os outros seres com a energia positiva, sendo ali, né, abrindo o teu ser, abrindo o teu santuário, o teu campo, o teu corpo, para ser movido, para poder falar para as pessoas, como você pode receber a orientação né, e ser movido pela energia de baixo. Quando a gente foi educado para achar que está fora, a gente não consegue, a gente não faz essa distinção dentro, e a gente não luta internamente com a energia negativa, porque a gente acha que é a gente mesmo, e que se é a gente mesmo, nós somos seres do bem. Então é lógico que a gente não vai fazer nada do mal. Não é bem assim, né? Os seres que estão fazendo mal, eles também acham que eles são pessoas do bem, eles justificam tudo que eles estão fazendo de mal, porque eles acreditam que realmente é do bem, mas é uma mente convencida pela energia negativa, né? Que é do bem, mas que na verdade está sendo movida pela energia negativa. E dentro desse processo, para o nosso processo evolutivo, para que os céus possam nos usar mais aqui na Terra, nós precisamos vibrar na frequência deles, do céu. Nós não podemos vibrar na frequência que está aqui embaixo. Enquanto a gente não estabiliza o nosso ser na frequência superior, enquanto a gente está pingando para cima e para baixo, ai, eu sou um ser de luz, eu medito e tal, mas grita comigo no trânsito para tu ver o que acontece. Nossa Senhora, já dispara o coração, já fico com raiva, já quero jogar o carro para cima. Enquanto a gente for esse ser que oscila, os céus não podem contar com a gente aqui na Terra para cumprir missão, para entregar coisas para as pessoas, né? E eu tenho vivido isso assim no dia a dia mesmo, sendo chamado o tempo todo a atenção, porque enquanto eu estiver oscilando a frequência, não dá para contar comigo. Não dá para contar comigo. Eles não podem, porque a qualquer momento, se alguém fala alguma coisa, alguém tira o meu valor, alguém age de alguma forma, eu posso revidar, eu posso não aguentar, e eu posso xingar a pessoa, e eu posso. E aí, ou eu sou ou eu ajo movida pela dimensão superior, ou eu não ajo. Não tem, né? Eu não posso, de certa forma, ficar nessa oscilação. Então, nosso trabalho aqui é a gente realmente aprender, entender como elevar a nossa frequência e aprender como estabilizar ela. Porque tudo bem que a gente já acessou o amor, a gente acessou a alegria, a gente acessou a paz, só que a gente não consegue estabilizar ela. O problema não é acessar, o problema é se manter nela, né? Porque hoje o que a maioria dos seres vive é um ping-pong para cima e para baixo, né? Eu amo, eu tô com raiva, depois eu tô feliz, daqui a pouco eu tô triste, daqui a pouco eu tô. Então, qual que é o nosso processo aqui? A gente se lançar para a dimensão superior e ir aprendendo, ensinando a nossa mente, configurando a nossa mente para ela se manter nessa dimensão superior, para ela não ficar descendo a frequência, tá bom? Quem está gostando do conteúdo, lembra de compartilhar. É muito importante, né, quando a gente gosta, compartilhar para que outros seres também podem. Então, tirando uma pausinha aqui, quem estiver gostando pode tirar foto, tira foto aqui da página, né? Compartilha no Instagram. Quem compartilhar, eu vou compartilhar de volta, tá? Eu vou compartilhar o que vocês compartilharem aqui também, porque é importante a gente divulgar e trazer para os outros seres também essa compreensão. Teve muita gente que pediu para eu gravar, eu provavelmente vou deixar gravada e talvez até divulgue aqui essa aula. Então, né, se vocês puderem compartilhar, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Eu acho que é um conteúdo que vai somar na vida daqueles seres que estão buscando compreensão, muitas vezes presos, emaranhados, como essa imagem que eu estou trazendo aqui, todo emaranhado dentro desse campo de energia negativa, sem saber como sair. De repente, um conteúdo como esse pode chegar e tocar a vida desse ser, transformar a vida dele, tá bom? Então, olha aí o que acontece quando a gente critica, reclama, condena, duvida, tem medo, tem preocupação, engana, julga, humilha, tem pensamentos e sentimentos negativos consigo mesmos e com as outras pessoas, né? Então, olha aí o campo como ele fica todo preso, todo emaranhado.
e quando a gente passa por um processo onde a gente aprende a trabalhar com as nossas emoções, aprende a entender, a desconfigurar, trazer uma nova configuração para o nosso ser, ali onde a gente consegue ter o controle da mente, onde a gente consegue tomar o controle da nossa mente, não deixar as nossas energias, que são as nossas emoções, mover o nosso ser. Elas vão tentar, elas vão tentar. Hoje mesmo tentaram, se soubesse o nervoso que eu estava para vir fazer essa aula, hoje eu passei o dia todo, né? Ai, meu Deus do céu, nervosa e tal, a emoção tentando, de certa forma, me pegar e tentando me colocar medo e trazer insegurança. Então, é realmente um processo da gente aprender a trazer essa estabilidade para o nosso ser, tá bom? Aprender a controlar as nossas emoções. Então, lembrando que aqueles que estão em busca de mais conexão com o plano superior, seres de luz, não descem frequência para conectar. Somos nós que precisamos elevar a nossa frequência. Se você está em busca de fazer uma ampliação, que você quer receber mais direção, se você quer realmente, né, fazer essa conexão, eu sugiro que você olhe para essa questão da frequência, pesquise mais, né? Busque conhecimento em relação a isso, porque com certeza é um caminho que, se a sua alma fizer, vai começar a ampliar a conexão naturalmente com essas dimensões superiores, tá? E uma coisa que que eu usei muito, foi muito, assim, importante para mim na minha jornada, foram as geometrias sagradas. As geometrias sagradas, elas são presentes, acho que dos céus para a gente aqui na Terra, que são as pirâmides que a gente chama, né, que a gente fala, deixa eu ver se então, as geometrias sagradas, tem o cubo de Metatron, que é o que eu mais uso aqui nos meus atendimentos, porque eu faço um trabalho com a egrégora arcangélica, em especial com o Metatron, que é o arcanjo que eu atuo aqui nos processos de cura. Então, a geometria sagrada, ela é um veículo interdimensional, ela permite que você, mesmo que você estiver inundado de frequência baixa, ela permite que, pelo menos no momento em que você estiver usando ela e fazendo a meditação, o teu ser vá para o equilíbrio os chakras, e você entre num nível de frequência para expandir o canal e acessar uma dimensão superior. Se você usar essa geometria sagrada, protegendo o teu campo, né, fazendo uma oração, fazendo um trabalho de proteção mesmo com coisas, palavras positivas, decretos positivos, você vai garantir que essa transição seja feita sem interferência do campo negativo. Então, imagina que você está dentro de um campo na Terra, todo negativo, todo emaranhado, e você muitas vezes não consegue sair porque você está preso, obviamente, com os demais seres também que estão nesse processo de, né, de compreensão de tudo isso. Então, quando você usa a geometria, é como se você pudesse, por um momento, sair desse plano, se conectar com essa dimensão superior. Opa, deixa eu tentar o horário. Se conectar com essa dimensão superior e voltar depois com esses aprendizados, porque quando você entra no cubo, você eleva a frequência, pelo menos durante esse processo, né? Você pode usar uma música, uma frequência musical também para ajudar no processo da elevação de frequência, uma música com frequência elevada, e você vai fazer o uso do cubo. Eu tenho um artigo no meu blog, para quem quiser, depois pode me chamar lá no WhatsApp, a gente tem contato direto lá. Eu tenho um artigo que fala sobre como ativar a Merkabah, que é a estrela de Davi que está dentro desse cubo, e explica mais também, um outro artigo explicando mais sobre o cubo para quem quiser ampliar o conhecimento, mas esse é um conhecimento muito lindo, é uma ferramenta que você pode usar para ajudar o seu processo evolutivo, para ajudar o teu processo de elevação de frequência, tá? É uma ferramenta poderosíssima que você pode lançar mão para, ela não vai elevar para sempre a tua frequência, mas ela vai elevar durante enquanto você estiver usando. E quando você estiver usando, você pega as informações, compreende, e depois você tem que vir para o plano e praticar, lógico. Se você pegar a informação, fala para você, vai lá e perdoa, você volta para o plano e não perdoa, aí você vai continuar sempre na frequência baixa. Se você vai lá, entende que você tem que perdoar, você volta e realmente age, né? Faz o que você entendeu que é o certo de se fazer, você consegue vencer a tua mente e fazer o que o teu coração está pedindo, porque quando você usar a geometria, você vai acessar o canal do coração, é a câmara secreta que vai te levar para a quinta dimensão. E aí, nessa dimensão, né, você vai conseguir, de certa forma, conectar com uma consciência superior que vai te ajudar a entender onde é que está errando, o que pode fazer, né, e como você pode atuar realmente de forma a melhorar, né, o teu processo aqui na Terra. Deixa eu ver, depois eu vou voltar aqui, tá? Para a gente poder ver as perguntas. Eu vi alguns chats aqui, mas daqui a pouco eu volto. Então, vamos lá. Continuando aqui para a gente não estender muito, nosso arcanjo Metatron, que delícia. O arcanjo Metatron é um arcanjo de altíssima frequência. Eu tive uma conexão com ele, que foi quando abriu a minha mediunidade, quando eu consegui estabilizar um pouquinho ali, que eu acho que eu ia trabalhar mesmo com a energia dele, então precisava sei lá, fazer essa conexão.
e na meditação que ele veio, eu quase desintegrei. Eu acho que não é, ele não vem com tanta frequência, porque realmente é algo que judia do nosso corpo. A frequência é tão alta que a sensação é que as nossas partículas vão se soltar. Então, por isso, eu acho que não, ele não vem com tanta frequência. Eu não tive mais tantas visitas, mas eu sinto a energia, né, dessa energia metatrônica nos processos que eu vivo, até porque eu trabalho com essa energia aqui nos processos de cura, que potencializam muito as curas. É um processo assim arrebatador mesmo nas curas. E para quem realmente quer, né, fazer esse processo, eu acredito que essa egrégora arcangélica estão sempre em busca de trabalhadores da luz aqui na Terra. E a nossa missão para conseguir ampliar a conexão com eles é ampliar a nossa frequência. Então, aqueles seres que querem, estão dispostos a vibrar mais alto aqui, ampliar, entender, ir atrás em busca, né, comigo, com outras pessoas, mas aqueles seres que querem fazer conexão e se dispõem a abrir mão, né, do seu eu, do que seu ego quer, do que você quer, né, das birras, das manhas, ai, não é do jeito que eu quero e tal, e resolve realmente entrar no processo de aceitação, de vibração, de fluir junto com a vida, né, e abrir o teu ser para ser essa ferramenta aqui na Terra. Eu acredito, dentro do meu processo aqui, o que me permitiu ir nessa direção foi realmente a elevação da minha frequência. Eu comecei com um processo de cura, a mediunidade abriu em seguida depois da cura, e depois de um tempo com a mediunidade aberta, quando eu estabilizei a frequência, quando eu consegui estabilizar a frequência, eu recebi essa conexão, acredito, né, para poder fazer esse trabalho com eles aqui. Então, creio eu que com os demais seres devem ser dessa forma também. Aqueles que vieram para trabalhar com esse reino, que estão aqui conectados, talvez porque sentiram que tem um trabalho para fazer, acredito que talvez o que eles estejam esperando é realmente a tua estabilização na frequência superior, tá bom? E para poder aumentar a conexão, para poder fazer mais trabalhos, para poder te entregar missões e tudo mais, né? Lembrando que dá coragem para cima, porque para amar tem que ter coragem, nesse plano tem que ter coragem, né? Porque os seres estão feridos, estão ferindo, e você tem que ficar ali reconfigurando a tua mente para entender que não é você, que são eles que estão feridos, né? Da coragem para cima, a gente entra no processo de expansão da nossa alma, da coragem para baixo, a gente entra no processo de contração da nossa alma, a gente vai contra o sentido do que a gente veio fazer aqui. E quanto mais a gente descer, mais chance da gente cair para a camada de baixo. E eu também já ouvi falar que se a gente terminar a vida aqui passando para cima da frequência do amor, paz aqui, se chegar no 700 é garantido, já não volta mais para esse plano aqui, né? Quem aqui não quer mais reencarnar? E eu, particularmente, espero que seja a minha última reencarnação. Eu sou de peixes, né? Falam que quem é de peixes aí tá com esse. Tá na última, né? Essa é a última das últimas. Tomara que seja. Não que eu falam que a gente vai sentir saudade daqui, mas convenhamos que a vida na Terra é um tanto sofrida. Até eu entender tudo isso, até eu parar de eu sofrer, né, foi sofrimento, meu amigo. Foi muito sofrimento, foi muito choro por fim de relacionamento, foi muita raiva do pai com a mãe, foi muito sofrimento, pelo amor de Santo Deus, até entender que era eu mesma que estava causando tudo aquilo. E hoje eu olho para trás e falo, oh meu Deus, bicha besta, causou tudo isso, era tão mais fácil, né, ter ficado tranquila e não, né, entendido isso mais cedo. Talvez se eu tivesse feito aquelas conexões lá que eles tentavam fazer comigo mais cedo também. Mas já foi, é isso aí. Foi na hora que foi, e agora eu tô pronta, eu tô preparada para receber tudo isso, até para compartilhar mais também, tá? Então vamos lá, como elevar a frequência em um mundo de caos? Como que eu faço para elevar essa frequência? Esse mundo caótico que nós estamos aqui, fomos jogados, né, nesse caos energético, todos os seres lutando com as suas próprias frequências, lutando com o seu próprio ser, e nós aqui no meio dessa luta toda. A gente tem que entender a regra do jogo, né? Eu falo que para mim foi a libertação. Entender que é um jogo, como eu mostrei para vocês ali, um jogo de frequências, é um jogo de energias. Nós caímos em um campo onde tem um jogo de energia. E nós precisamos entender como é que funciona esse jogo. Do contrário, nós vamos de mal a pior, vamos dizer assim, né? Nós vamos se debater, nós não vamos conseguir levar a frequência. E quanto mais a gente cai em frequências baixas, mais desafiador é para o nosso ser viver nesse plano, tá? E uma coisa que para mim foi bem legal entender é que a frequência da prosperidade é 888 Hz. Muitas vezes nós nos vemos correndo atrás, vamos dizer, do dinheiro, sendo que a gente deveria correr atrás era da felicidade, porque a felicidade é 700 Hz. E estando ali, né, na alegria, felicidade, que é 600, na verdade,
e beirando ali a iluminação 600, 500, 650. A gente, quanto mais a gente eleva a nossa frequência, mais a gente atrai a prosperidade, né? Isso foi muito, para mim, assim, foi uma virada de chave, que é uma das regras do jogo, porque nós estamos todos condicionados, nós somos todos condicionados a correr atrás do dinheiro. Ninguém nos ensinou como é que a gente eleva a nossa frequência para o dinheiro, para a prosperidade vir, porque o dinheiro blinda a missão. É óbvio que eu preciso de dinheiro para investir no Facebook, para investir no Google, para a gente poder estar aqui conectado, para conectar com mais pessoas, para poder. As igrejas precisam de dinheiro para construir igrejas, a gente precisa, infelizmente, nós estamos num plano onde o dinheiro move. E aí, se a gente fica nessa busca se a gente não entende a regra do jogo e fica buscando o dinheiro e não entende que nós temos que buscar a elevação da frequência, porque a elevação da frequência vai, de certa forma, trazer a conexão com o dinheiro, que é uma consequência. Na verdade, o dinheiro é uma consequência, né? Só que a gente, infelizmente, foi colocado para acreditar no contrário, né? Então, a prosperidade real é uma recompensa àqueles que conseguiram elevar a frequência. Olha isso, o jogo ele é tão bem feito, gente, tão bem feito, que eu não poderia imaginar que era desse jeito. Eu compartilho com vocês com muito amor, porque eu nunca consegui, nunca que eu ia imaginar lá atrás que era isso, que na verdade, vamos dizer assim, se eu vou elevando a minha frequência, é natural que eu vou me conectando com a prosperidade, né? Que as coisas vão ficando mais, fluindo mais na minha vida, que as coisas vão acontecendo de uma forma mais fluida, justamente porque eu estou ficando com a frequência que atrai essa energia do dinheiro. Eu não devo olhar para ela, eu devo olhar para minha frequência e para a elevação da frequência. Quando eu intenciono elevar a frequência das outras pessoas, naturalmente a minha eleva. E ao a minha elevar, eu de certa forma começo a me colocar numa frequência mais elevada. Então, entender que, na verdade, não é o dinheiro que traz a felicidade, mas a felicidade que traz o dinheiro. Quando eu coloco o meu ser para vibrar em alta frequência, eu naturalmente coloco o meu ser numa frequência que vai me conectar. Em contrapartida, quando eu vibro em baixa frequência, sabe o que acontece? Micro-ondas quebra, carro quebra, janela quebra, as coisas vão... Quanto mais eu vibro em baixa frequência, mais o dinheiro foge de mim, porque ele não se conecta com baixa frequência. Por isso que normalmente a miséria, né, a escassez, ela é sempre com coisas muito quebradas, com coisas muito, né, vamos dizer assim, é desafiador porque quanto mais a gente fica irritado, mais a gente fica bravo, mais baixa a frequência, mais vamos dizer assim, a energia do dinheiro ela foge do ser. E aí dá raiva, porque a energia do dinheiro foge, quanto mais raiva eu sinto, mais ela escapa. Quanto mais energia negativa eu fluo, mais ela vai embora. E aí esses processos a gente vai entrando, né, no flow de muita escassez. E porque a gente não consegue entender nada disso é porque a gente está numa corrida de ratos, né? A gente está em busca dessa felicidade, ou seja, a nossa alma sabe o que a gente quer alegria, a gente quer a felicidade. Só que a gente está buscando essa felicidade, então a gente trabalha, a gente ganha mais, a gente gasta mais, fica sem dinheiro, trabalha mais, ganha, gasta mais, fica sem. E aí a gente, nessa corrida de ratos, a gente não consegue entender as regras, a gente não consegue entender o que é que a gente está fazendo aqui efetivamente, vamos dizer assim, né? Então, a satisfação dos desejos é uma falsa felicidade. Então, eu vou lá, compro uma bolsa, compro um carro, compro alguma coisa. Então, naquele momento, eu tenho uma satisfação de um desejo. E aí, aquela satisfação de um desejo, eu posso confundi-la com felicidade. Então, eu vou buscar cada vez mais satisfazer os desejos, porque eu tenho a falsa sensação de que eu sou feliz quando eu satisfaço os desejos. Mas ela é uma falsa, é uma ilusão. A felicidade real nasce quando os desejos acabam. Né? Que loucura entender isso, pelo menos foi para mim aqui. Que fantástico também ao mesmo tempo. Entender que para eu poder encontrar a felicidade real, eu tenho que me libertar dos desejos, porque enquanto eu estou correndo atrás dos desejos, eu não consigo enxergar a felicidade, porque eu fico preso na falsa felicidade de que eu consigo, eu vou, consigo, alcanço o desejo. Ai, que alegria! Ai, não, mas parece que ainda está faltando. Aí eu tenho que ter um próximo desejo. Aí eu tenho que ter o próximo desejo. E o próximo desejo, isso não tem fim. Isso vira a gente entra na corrida, na rodinha do rato mesmo. Isso não tem fim, porque os desejos não têm fim. E eu preciso me libertar deles para entender que eu já sou completa, que nada me falta, que na verdade, né, eu não preciso de nada. Eu posso ter o que eu quero, mas eu não preciso. Eu não posso necessitar, é diferente, né? Eu posso querer. Claro, porque eu sou, né? A gente pode querer, mas a gente não pode necessitar. É diferente. O fato de eu não ter não pode me trazer tristeza. É só esse o ponto, né? É assim, eu quero. Mas se eu não tenho, eu sofro. Sofreu, baixou a frequência, acabou. Entende? Eu quero. Mas eu não tenho. Mas não tem problema, porque eu já sou completa. Eu não preciso ter para ser feliz. Eu posso
Eu sou feliz, independente se eu tenho ou não. Esse lugar é a felicidade real. Aqui é onde a gente começa a levar. Que entra no processo da gratidão, que os livros da Lei da Atração fala, que entra no processo, né, de tudo que, das frequências que a gente tem que vibrar para poder manifestar, para poder cocriar e tudo mais, tá bom? Então, só que é bem desafiador, né? Porque além de entender tudo isso, o tempo todo nós estamos recebendo influência externa que interfere na nossa frequência. As músicas interferem, então você está escutando um sertanejo e chora e vibra, e aí o outro do funk, quem abandonou, então o tempo inteiro, né? A água que a gente toma tem um pH que mexe na frequência, a alimentação, os alimentos que a gente ingere, se o animal sofreu muito, a gente coloca aquela energia para dentro, ou enfim, coisas que a gente consome como bebida e tudo mais, oscila, mexe na nossa frequência. As outras pessoas que a gente se conecta, uma pessoa negativa, televisão, noticiário, internet, no Instagram, às vezes você vê alguma coisa aqui, né? Vejo algo que eu não tenho, mas eu quero e tal, aí sofre porque não tem, então baixa frequência. O tempo inteiro tá tendo interferência de frequência. Barulhos, né? Notícias. Então, qual que é o nosso processo? Essa frequência, ela vai vir assim, enlouquecida. Qual que é o nosso trabalho do nosso coração? Estabilizar ela, porque o mundo tá enlouquecido. As pessoas estão desequilibradas, as pessoas estão... Então, o que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender a ser um receptor dessa frequência negativa e um emanador de uma frequência positiva. Né? Então, ela chega no meu campo, mas ela não interfere, ela não mexe com o meu campo, porque o meu campo está tão estabilizado que, ao contrário, quando ela chega, eu pego e eu lanço ela estabilizada para o campo. Esse é o nosso trabalho. Isso é o processo quando a gente começa a iluminar. Se Deus quiser, a gente vai, né? Todos caminhando juntos para esse lugar, de onde a gente sai desse jogo, porque a iluminação é sair do jogo, é você não precisar mais, né, ver esse jogo das energias, porque você já venceu as energias, você já conseguiu estabilizar o teu campo de um jeito em que você está emanando luz aqui para esse plano, né? E é um processo, esse é um trabalho, basta a gente se dedicar a ele, vamos dizer assim. Então, a nossa tarefa, a nossa missão aqui nesse plano é isso: pegar um plano que está todo assim, enlouquecido, e a nosso campo energético, conseguir transformar isso numa frequência contínua, né, estabilizada, para ajudar a estabilizar as demais que estão ao nosso redor, tá? Então, mas como que eu consigo fazer isso? Se o meu coração estiver sintonizado na frequência certa, porque se ele estiver na errada, infelizmente eu não consigo. Se eu estiver ali da coragem para baixo, o meu coração vai estar tão desestabilizado quanto os demais corações, né? E olha que Jesus tentou avisar pra gente. Nossa, Buda também tentou avisar pra gente. Gente, é amor, gente, é amor. A regra do jogo, você sintonizar na frequência certa, é o amor, tem que amar, tem que aprender a amar, tem que amar o próximo como a ti mesmo e tal. Então a gente foi, só que a gente não, o problema não é a gente ouvir o que é, o problema é a gente saber o que é e como fazer isso, né? Porque eu acho que esse é o desafio. Como que eu sintonizo? Porque eu sei que eu tenho que fazer isso, eu sei que é o certo, mas na hora de fazer eu não consigo, porque eu sou dominado pela minha mente e infelizmente ela não me deixa fazer, né? Só que quando você vibra na frequência certa, quando a gente aprende o caminho para mexer nas configurações e vibra na frequência certa, a gente começa a acessar uma mente superior a essa aqui. Porque essa aqui não deixa mesmo não, tá? Essa aqui, minha amiga, pelo menos eu não consegui com ela. Ela tá presa no ego, ela tá presa na matéria, ela tá presa nos desejos. Para que você consiga fazer essa conexão com o seu coração e manter ela, tem que vencer essa. Tem que vencer essa e tem que acessar uma que está acima dela, que a gente chama de mente superior, eu superior. Quando você acessa esse eu superior, aí ele começa a comandar essa mente de baixo. Aí, quando ele começa a comandar essa mente de baixo, aí você consegue estabilizar teu coração. É como se a alma conseguisse, pelo amor de Deus, tem alguém aí em cima querendo me ajude, porque esse corpo aqui tá desenfreado, né? Tá brigando com todo mundo, tá enlouquecido, tá aqui comendo o que não deve, tá fazendo o que não deve, eu não tô conseguindo cumprir a minha missão. Então, a gente tem esse processo de conexão, né? De elevação de frequência, aqueles que vão entendendo que esse é o caminho, vai trabalhando na sua própria frequência para poder fazer essa conexão com essa mente superior, tá? E quando a gente acessa essa mente superior, a gente acessa o sistema e começa a brincar lá dentro com ele, começa a mexer, porque o sistema está na mente inferior, né? E quando o sistema está dentro dessa mente inferior, eu entro lá e começo a mexer na configuração, porque agora quem comanda o meu ser é uma mente que está acima desse sistema. E quando ela está acima desse sistema, ela consegue brincar com as configurações ali dentro e consegue voltar e falar: essa configuração está aqui, olha,
você que está me atrapalhando, vai lá e mexe nela, ou desconfigurar isso, né? E aí tem várias formas de fazer a desconfiguração, pode ser tanto com a emoção, quando você leva o teu ser para um lugar onde a emoção nasceu e desconstrói aquela emoção, dissolve ela, né? Como também com alguns decretos, quando é alguma crença que não foi tanta emoção, mas foi criada de forma, né, vamos dizer, repetitiva, por repetição. Então, você faz a repetição do contrário, e cada vez que você depara com aquilo, agora com a consciência da mente superior, não deixa mais interferir no teu campo, toma consciência, né, e começa, e traz para o campo, agora traz a nova configuração. As declarações, nesse caso, ajudam bastante, tá? Mas tem muitas pessoas que têm muita dificuldade com esse processo de mexer com essas configurações, tá? E por essa razão eu resolvi trazer uma proposta para a gente aqui, para as pessoas que estão, né, conectadas comigo aqui. Nós já estamos encerrando, tá? Eu vou fazer essa proposta e depois já vou abrir para a gente fazer perguntas. Para as pessoas que querem realmente entender mais, porque para mim foi muito sofrido entender tudo isso. Foi uma jornada onde eu tive acertos e erros, onde eu tive, né, muitas coisas que eu fiz que deram certo, muitas coisas que não. E hoje para mim é mais tranquilo. Hoje realmente eu consigo fazer esse acesso, eu saio dos meus pensamentos, eu consigo ver os meus pensamentos, né? Eu consigo acessar uma dimensão que eu entendi o caminho para fazer isso. E uma vez que eu consegui, que eu entendi esse caminho, eu sinto essa responsabilidade de compartilhar com aqueles que querem, obviamente, né? Eu sinto essa responsabilidade de fazer esse compartilhamento com os seres que querem entender mais, que querem avançar mais. E por isso eu vou oferecer para vocês um processo para a gente poder fazer uma caminhada de 6 semanas juntos, para aqueles que tiverem interesse, tá, pessoal? Esse conteúdo independe disso aqui, na verdade, o meu objetivo era fazer a entrega, mas para aqueles que querem interesse de aprofundar mais e de até viver aí umas semanas com foco maior nessas configurações, para poder entender o que está acontecendo aí dentro do ser, para poder desbloquear, né, tentar entender como mexer nela, entender o que precisa para poder acessar ela e mexer nela, eu vou oferecer para vocês uma jornada de 6 semanas com encontros toda segunda-feira às 19 horas. Eu vou fazer isso com aqueles seres que têm interesse de avançar nessa jornada, tá? E aí são 6 aulas que eu vou trazer a primeira aula. Eu vou falar mais sobre as dimensões e vou explicar mais sobre as rádios universais, geometrias sagradas e as chaves, né? Que são as chaves, na verdade. Aqui eu vou trazer um conteúdo lindo que chegou para mim da árvore da vida também, que é exatamente esse caminho de acesso para a gente acessar a energia superior. Vou explicar o que são essas egrégoras, o reino arcangélico, os pleiadianos, arcturianos, que eles trabalham juntos, na verdade. Vou trazer um pouquinho mais para vocês entenderem o que é tudo isso e por que eles estão fazendo tudo o que eles estão fazendo pela gente aqui na Terra. Muito lindo. São dimensões superiores que, na verdade, trabalham para elevar a nossa dimensão. Como a gente aqui trabalha, o macro é igual ao micro, né? Como eu trabalho para ajudar na elevação de vocês, essas grandes egrégoras trabalham para ajudar na evolução desse grande plano. Então, são os comandantes, né? O Metatron é o comandante do reino arcangélico, Ashta Shiran é o comandante dos pleiadianos, arcturianos, estelares, que a gente chama, tá? Então tem um conteúdo muito lindo para aprender aqui também. Tem mensagens de Deus, tem 2 mensagens que Deus me passou em um dos processos que eu vivi aqui, muito linda. Eu vou compartilhar com vocês, obviamente, não é só para quem vai fazer a aula, eu vou compartilhar aqui, mas eu vou aprofundar na aula, tá? As 2 mensagens que eu recebi no encontro que eu tive, que foi um encontro muito forte, que foi até um pedido mesmo, compartilhe com seus irmãos, tá? A primeira mensagem é para a gente nunca olhar para o lado, nunca olhar para os nossos irmãos do lado, que a nossa jornada aqui é entre nós e Deus, né? Foi essa mensagem que ele me entregou, e que toda vez que a gente olhar para o lado, a gente erra, porque às vezes até para olhar para o lado, para ajudar um irmão, onde a gente acredita que a gente precisa, sei lá, sofrer com ele ou ajudar ele, nós estamos interferindo, às vezes, no processo que ele precisa viver para ele poder aprender o que ele tem que aprender. Então, nesse momento em que eu tive essa conexão com essa energia superior, ela me passou essa mensagem falando que é para cada ser focar na sua missão, e é Deus e vocês, é Deus e vocês. O que eu vim fazer aqui, nossa, mas tal pessoa está sofrendo, aquela pessoa está passando por essa situação difícil, cada ser está passando pelo que precisa, e nós não temos que interferir, né? A não ser que a gente seja acionado, a não ser que o nosso coração seja acionado e a gente, vamos dizer assim,
A gente sabe a hora que a gente sente mais forte. Quando a gente sofre junto, a gente não foi acionado. Quando a gente é acionado, a gente vai de forma consciente, sabendo que aquele ser está passando por aquela dificuldade, que nós estamos dando suporte. Quando você emaranha a tua energia junto com a dele, isso não é um acionamento, você está interferindo tanto no dele como no teu processo evolutivo. Então, esse é o, e também para comparar, né? O outro tem mais, o outro foi mais, o outro tem aquilo. Toda vez que a gente olha, foi essa a mensagem, toda vez que a gente olha para o outro ser, a gente erra. Se a gente quiser acertar, aqui é a gente e Deus, sempre a gente e Deus. Os demais seres, cada um está no teu processo, na tua luta, na tua jornada. A gente torce, a gente vibra, a gente ajuda, compartilha com o que pode, mas não interfere, nunca, principalmente sem ser chamado, tá? E a outra mensagem é: cada ser deve lutar com o seu desejo de ferir. Todos nós temos dentro de nós desejo de ferir os demais. E a responsabilidade de cada ser lutar dentro de si contra esse desejo. Não pode responsabilizar ninguém fora. Ah, mas eu falei porque o outro fez isso. Ah, eu fiz isso porque... Não. Ninguém fora. Você tem que lutar contra o seu desejo de ferir. Depende do que os demais façam. Não dependa do outro ser quem ele precisa para que você seja quem você veio aqui para ser. Bom, então essas foram as duas mensagens e depois nessa aula eu vou expandir um pouquinho mais para a gente compreender na prática o que é isso. E a gente vai relembrar a missão da Terra, né? O porquê que nós estamos aqui, qual que é a nossa missão, a nossa e a missão maior de tudo isso, né? Nós estamos aqui para elevar a frequência desse plano e para elevar, começa com a elevação da nossa frequência primeiro, a gente vai expandir um pouquinho mais entendendo como é que está esse processo, o que foi a pandemia e tudo isso e por que nós estamos nesse lugar chamado Terra. Na segunda aula, a gente vai falar do poder do eu sou, que é quando você começa a retomar o seu controle, quando você aprende a ser de verdade, a ser o humano que você veio para ser. Como vencer os 3 centros do corpo físico, que são os 3 centros que a gente tem, os instintos, a emoção e a mente inferior, que não deixa a gente acessar essa mente superior. Então, a gente vai falar mais sobre isso. Ações invisíveis de poder, incrível esse conteúdo aqui, onde eu vou trazer essa ação mesmo do plano todo, que é poderosíssima na nossa vida. Vamos trabalhar um pouquinho, vamos falar e expandir a visão sobre Mindfulness, que é o aqui e agora, porque as mensagens estão chegando no aqui e no agora. Se a tua mente estiver turbulenta e você não conseguir manter, se você estiver preso no passado ou no futuro e não conseguir manter no aqui e no agora, você perde as mensagens que estão chegando. Os céus, a energia, a dimensão superior está falando com a gente o tempo todo. O tempo todo tem mensagem, o tempo todo tem vídeos, né, e a gente tem que estar num processo de plenitude para conseguir receber elas. Então, esse é o conteúdo aqui do Mindfulness. A ciência da resiliência, porque aqui esse é o trabalho que precisa ter para poder elevar a frequência, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre como trabalhar essa resiliência. A quinta dimensão, que é o tempo e espaço lineares, eu vou explicar para vocês que, na verdade, tempo não existe, passado, presente e futuro não existe, e o espaço também ele é linear. Né, todos eles são linear. Quando a gente cai na matéria, então aqui o tempo ele é linear, mas quando a gente cai na matéria, ele dobra. E quando ele dobra, a gente tem a falsa sensação que existe antes e depois, mas não existe, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. E isso eu vou trazer nessa aula 2 também, vou trazer várias imagens que vai ajudar a ampliar a compreensão. E nós vamos, na terceira aula, a gente vai começar entendendo a dualidade, que é os jogos de sombras e luz, entendendo que não existe mal e bem, na verdade, o negativo está a trabalho do positivo, o mal atua junto com o positivo, né? Vamos dizer assim, eles não são inimigos, como a gente foi colocado para acreditar, o mal atua junto com o bem, para testar a nossa integridade, ele está aqui para ajudar Deus a testar a nossa integridade, porque é o nosso trabalho, o jogo é vencer as energias negativas, então é um jogo, nós viemos para vencer as energias negativas, e quando a gente acredita que ela está fora e que ela, né, não está dentro, a gente não consegue vencer ela dentro, porque ela está agindo através de nós, e nós temos que vencer e não deixar ela agir, para que o positivo possa agir, tá bom? Vamos falar sobre isso, e eu vou trazer a coragem de enfrentar as sombras para alcançar a mente superior. Eu vou fazer uma meditação, quem já fez a sessão comigo sabe como é uma meditação ativa, onde eu abro o portal para todos que quiserem acessar a quinta dimensão, para enfrentar as sombras com o apoio do reino arcangélico. Então, esse processo aqui eu faço toda uma proteção do nosso campo, vou fazer em grupo, né? Vai ser também no Zoom, onde eu vou fazer a ativação
para a gente poder entrar nesse portal. Vou ensinar vocês a elevarem essa frequência com as músicas, com os decretos e com a Merkabah, com o cubo de Metatron. E nós vamos todos para a quinta dimensão. Cada um vai lutar com as suas sombras, né? Vai entender o que é que está impedindo vocês de acessar a mente superior. Nós vamos fazer esse trabalho conjunto, contando com a egrégora arcangélica nesse processo, tá bom? A quarta aula, a gente volta para conteúdo, então são 2 aulas, são 6 aulas, tá? 2 que vai ter prática e 4 que vai ser só conteúdo. Na quarta aula, a gente vai entender como restaurar o verdadeiro eu, sair desses personagens que a gente criou para viver nesse mundo, né? Onde a gente é o que as pessoas querem que a gente seja, por isso a gente não consegue acessar de volta esse eu que nós, na verdade, somos. A gente deixou de fazer o que a gente quer, o que a gente gosta, para agradar os demais, a gente se esqueceu de quem a gente é. Nós vamos fazer um detox da alma, entendendo que a compreensão do perdão, né, para poder fazer uma limpeza realmente nessa alma. Vamos falar um pouco mais sobre a cura do coração e as compreensões que precisa ter, aprofundar um pouco nessas compreensões para a gente poder passar por esse processo de cura. E vamos trabalhar também para despertar o potencial adormecido. Todo ser tem um potencial dentro de si. Todos nós viemos com algo dentro do nosso ser, que é um dom que foi entregue para a gente, tem esse potencial que está aí, e ele está provavelmente esperando a hora de você despertar, esperando a hora do seu eu verdadeiro tomar o controle, porque você não pode acessar ele enquanto você está com a máquina, que é o robô, que é o sistema, tomando o controle. Você precisa primeiro estar nesse controle, ou seja, você primeiro precisa estar com a mente superior no controle. Aí sim você vai conseguir efetivamente despertar esse dom, esse potencial que está adormecido dentro de você, né? E entender que você é a resposta de tudo que você busca, tudo que você acredita que está fora, tudo que você está buscando fora, na verdade, você é a resposta, porque é você que está criando tudo. Se você entender que é você que está criando e entender como criar da forma certa, você transforma realmente a tua vida e você tem todas as respostas, porque elas estão dentro, não estão fora, tá? E a árvore da vida, aqui nós vamos fazer uma caminhada até a mente superior. Existem, né, para quem conhece a árvore da vida, são ali os círculos que a gente precisa vencer. Eu vou trazer a compreensão de cada um deles e vou trazer, né, o que a gente precisa vencer. Essa semana provavelmente vai ter uma atividade para aqueles que forem participar, onde a gente vai fazer uma atividade semana a semana, dia a dia, para poder vencer cada uma das esferas, entender como vencer cada uma das esferas, no mínimo planejar como vai vencer cada uma das esferas para poder acessar essa mente superior, tá bom? Na quinta aula, nós vamos falar mais sobre as regras do jogo na Terra. Tem alguns livros que trazem mais essas regras, que são os o Caibalion, né, que fala de forma, né, mais ampla, mais sobre polaridade, sobre a parte de gêneros, que é o feminino e o masculino. Então, eu vou ampliar a visão para a gente entender o que é importante entender para vencer esse jogo. Afinal de contas, já que a gente veio para o jogo, vamos vencer, né, galera? Vamos vencer, não vamos sair daqui nas baixas frequências, não. Vamos sair daqui na frequência elevada. Vamos vencer esse jogo de energias que nós fomos jogados aqui para jogar, tá? Nós somos lançados nessa dimensão para jogar. E um ponto que é importantíssimo, porque se a alma te criou, se você é um criador por excelência, mas para você acessar o poder e você ser Deus, primeiro você precisa aprender a ser humano. E esse é o caminho, né, que eu tracei aqui, é o caminho que eu vou compartilhar com vocês nessa aula 5, que é esse caminho de aprender a ser humano, né? Compreender o que é realmente ser esse humano para poder acessar essa potencialidade desse humano que nós viemos aqui para ser. Vamos ativar o potencial da sua alma e sintonizar a tua mente para a conexão com a dimensão superior. E porque na última aula a gente vai fazer um passo a passo para reconfiguração. Eu vou trazer a compreensão de como, né, dentro dessa quinta dimensão, você pode acessar as suas configurações. Eu vou ensinar como você faz para acessar elas, que é através das emoções, né? Uma vez que você sente, você acha, você rastreia o caminho, né? Aí eu vou explicar passo a passo certinho, para vocês conseguirem fazer o acesso, né? E o passo a passo que você pode dar não só para um bloqueio, para uma configuração, para todas. Você aprende o passo para uma, você consegue depois fazer para todas as demais configurações. E nesse dia, no último dia, nós vamos novamente sintonizar, né, com a dimensão superior, sintonizando para a ativação do DNA divino dentro do teu ser, com a geometria sagrada. Vamos fazer um processo de expansão de consciência e um propósito para aqueles que quiserem conexão com o propósito e a missão aqui na Terra, né? Novamente uma meditação com a abertura do portal para todos que quiserem aprender a acessar a quinta dimensão para se auto-reconfigurar. Esse é um dia da auto-reconfiguração. Esse é um curso que
eu criei ele, os módulos dele para desenvolver ele como um curso, pessoal. E eu vou oferecer ele como um curso também. Mas esse curso ele não está pronto, ele não está gravado. Por isso hoje eu não tenho como oferecer para vocês como um curso. Por isso hoje, né, eu resolvi fazer até essa aula com vocês, essa entrega com vocês, justamente para eu poder entender mais como eu vou trabalhar essas aulas, essas entregas com as pessoas aqui, para entender as dificuldades e tudo mais. Então, eu queria fazer uma primeira turma ao vivo, né? E é por isso que eu reuni vocês também, para convidar vocês, aqueles que têm interesse de fazer essa primeira turma ao vivo comigo. Todas as aulas serão gravadas nas segunda-feiras. Caso você não consiga participar ao vivo em alguma das aulas, você poderá acessar a plataforma depois e assistir. E as atividades também, porque eu vou deixar gravada todas, tá? E para quem estiver ao vivo, eu vou todo final de aula abrir para perguntas, no final de cada aula, né, perguntas e respostas. Esse curso eu vou oferecer ele, né? O objetivo é oferecer ele depois que ele estiver pronto, uma média de 400, 500 reais. Eu não defini ainda, deixei em aberto aqui, porque realmente eu não sei. Eu vou deixar, vou sentir como que vai ser com vocês aí. Mas como essa será a primeira turma, a ideia não é oferecer nesse valor, eu quero oferecer num valor até mais acessível, porque vocês vão estar trabalhando junto comigo na construção desse curso. Eu vou estar entendendo com vocês as dificuldades para eu entender, né? O que mais eu preciso acrescentar, como que vai ser para vocês esse processo de acesso da mente superior, tá? Então, somente para essa primeira turma, eu vou fazer, né, eu vou oferecer, estou oferecendo ele no valor especial de 290, né, parcelado aí no cartão, para quem tiver interesse, né, aí é para quem tiver interesse, além das aulas ao vivo, aqueles que tiverem interesse de avançar, eu vou, na plataforma, eu já deixei 4 aulas gravadas, tá, que são aulas muito legais, que são aulas de um curso que eu tenho aqui para quem vai aplicar, para quem é terapeuta e vai aplicar, elas já estavam gravadas, eu já deixei na plataforma para quem for avançar comigo nessa jornada das 6 semanas, vai já encontrar essa aula pronta, essas 4 aulas, se quiser começar já, né, amanhã já vai ter um conteúdo aí para começar, e na próxima segunda eu já vou me encontrar com aqueles que vão avançar. E para os 10 primeiros que fecharem, eu vou entregar como bônus a cura da criança interior, que é o produto que já está pronto também. Então eu vou deixar aí como um bônus especial para aqueles que fecharem primeiro, aqueles que tiverem decidido e falar, eu vou com você nessa jornada, nós vamos ampliar essa conexão aí com a mente superior, com o eu superior, para poder ter mais controle da nossa mente aqui na Terra, né? Porque a nossa mente inferior, infelizmente, ela é muito suscetível às frequências, então ancorar o nosso ser na mente superior, com certeza, faz toda a diferença. É isso, ser de luz, acabou a parte da propaganda aqui. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link. Ai, que lindo, delícia, eu quero, já temos pessoas que lindas. Já vou mandar o link aqui para vocês, deixa eu pegar o link aqui para quem quiser. Então, eu vou deixar, porque os 10 primeiros vão ganhar, tá? Eu consigo ver quem fez primeiro aqui as compras, eu vou deixar o link aqui. Aqueles que tiverem interesse, realmente fecha para aproveitar, para pegar já o valor ganhando aí o curso. Deixei o link ali, tá bom, pessoal, para vocês. Então, quem quiser, na verdade, vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link, tirei o link ali rapidinho, vamos terminar, vamos fazer as perguntas e quando for para fechar mesmo, aí eu deixo, que aí vocês vão sair daqui e cada um vai fechar, porque senão aí o pessoal vai acabar, de certa forma, né, saindo, desconectando daqui para fazer esse fechamento. Agora eu vou abrir para vocês, para a gente bater um papo, para fazer pergunta. Quem tiver perguntas, tá? Pode ficar à vontade. Gratidão a todos. Espero que vocês tenham gostado. O conteúdo eu trouxe aqui com muito amor. Passei vários dias trabalhando nesses slides, uns 2, 3 dias só. Mas porque eu realmente queria entregar algo mágico, assim, eu senti no coração de trazer realmente um conteúdo de valor, independente de qualquer coisa, independente de quem for avançar, quem não for, eu queria entregar algo que fosse valioso, algo que valesse o seu tempo aqui comigo, né? E eu espero de coração que vocês tenham gostado, tá bom? Lembra de compartilhar, quem gostou, depois no final eu vou deixar aqui, vamos abrir depois as câmeras, eu vou tirar um print nosso aqui, que eu vou compartilhar também, essa aula foi linda, muita gratidão a todos que participaram, a todos que estiveram aqui, eu fiquei acompanhando, foi muito legal, muita gratidão. Então, vamos lá, quem quiser fazer pergunta, quiser compartilhar alguma coisa, quiser realmente abrir, deixa eu ver como é que eu faço para abrir.